Bom, boa noite e bem-vindos a mais uma palestra do programa Ciência às 19 horas. Que são palestras mensais, divulgação científica, geralmente realizadas na terça-feira de cada mês, de março a junho e de agosto a novembro, dezembro. A gente para as férias aqui do campus. Né? As palestras são gravadas e disponibilizadas no nosso site, que é o www.ifisc.usp.br/ciência19h. O mais fácil, na verdade, vocês ir no Google digitar Ciência às 19 horas, que ele já aparece no topo da lista lá. Vocês clicando, entram, vocês têm as próximas palestras, vão ser realizadas. Vocês têm as palestras já realizadas, que são então com 120 palestras mais ou menos, todas elas gravadas com os vídeos disponíveis. Então vocês podem assistir online, como no YouTube, baixar o DVD e assistir na televisão, ou então baixar o MP4, vocês podem ver até no computador ou no celular. Okay? E também todo o material relacionado à palestra, né, fica disponível no site, tem os slides da apresentação, quando o palestrante permite a gente coloca lá, e também tem as entrevistas que o Rui tem feito, que eram gravadas ou áudio depois transcritas, e a partir de hoje foi a primeira, nós vamos colocar o vídeo da coisa. Então é um vídeo de mais ou menos 5 minutos, que o palestrante resume o que trata a palestra. Okay? Bom, além disso, as palestras são transmitidas, não ao vivo, mas retransmitidas no canal 10 da NET local. É o pessoal do Brás que coordena a programação disso daí, inclusive por demanda, vocês podem solicitar, eles passam no canal local da NET, o canal 10. E nós transmitimos a palestra ao vivo pela TV por internet da USP, que é a IPTV/USP. Okay? Então, se algum dia vocês estiverem como eu aqui, tudo quebrado, né, não pode sair de casa, então vocês podem assistir em casa pela IPTV USP. Okay? Nós estamos ao vivo, inclusive, agora. Bom, as palestras são realizadas desde de agosto de 2004, então nós estamos no 13º ano, né? E o programa tem tido essa duração graças ao apoio que a gente recebe, primeiramente do próprio IFISC, né, da diretoria do IFISC, o atual diretor é o professor Tito José Bonagamba. Né? Nós temos também o apoio do CEPOF, que é o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, coordenado pelo professor Vanderlei Banhato, que é um CEPID da FAPESP, e também um INCT do Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós temos o INEL, que é o Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica, coordenado pelo professor Roberto Faria, também aqui do Instituto de Física, de São Carlos. Né? Nós temos 2 outros CEPIDs não baseados aqui no nosso instituto, mas que têm participantes aqui, que é o CETEV, que é o Center for Research, Technology and Education in Vitreous Materials, coordenado pelo professor Edgar Zanotto, da Universidade Federal de São Carlos, na Engenharia dos Materiais da UFSCar. Okay? É um CEPID da FAPESP também. Nós temos o CDMF, que é o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, coordenado pelo professor Elson Longo, do Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Esse também é um CEPID FAPESP. Além disso, nós temos o apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, né, da Universidade de São Paulo, e do Instituto de Estudos Avançados da USP São Carlos, né, que é um branch do Instituto de Estudos Avançados da USP. Na divulgação, nós temos o apoio, além dos jornais locais aqui, do Projeto Contribuinte da Cultura, coordenado pela Fátima Camargo, acho que todos vocês conhecem, que organiza o Chorando Sem Parar no final do ano, além de muitas outras atividades aqui na coisa. Inclusive, hoje à noite também estão tendo um show aqui em São Carlos. Tem a Rádio Universitária FM 102.1 MHz, que tem ajudado bastante na divulgação, além da Rádio UFSCar FM 95.3 MHz. E a retransmissora da TV Globo aqui em São Carlos, a IPTV, também ajuda na divulgação das nossas palestras. Okay? Bom, a próxima palestra, no mês que vem, vai ser no dia 25 de abril, terça-feira, às 19 horas,
aqui nesse auditório. A palestrante vai ser a professora Ana Maria Camargo, e o assunto é oncologia. É a medicina personalizada em oncologia, a contribuição da genética para o tratamento do câncer. Como vocês sabem, hoje você pode adiantar usando a genética, né, adiantar muitas informações sobre câncer e tudo mais, e é sobre isso que ela vai falar, ou seja, uma medicina personalizada em oncologia. É uma das especialistas nessa área aqui no Brasil. Dia 25 de abril, 19 horas, aqui no Código. Bom, e hoje é um grande prazer, nós temos aqui o professor Douglas Galante. Ele é do Laboratório Nacional de Luz Síncroton em Campinas, né? Ele é bacharel no curso de Ciências Moleculares da Universidade de São Paulo, campus da capital. Okay? E daí ele fez o mestrado, o doutorado e pós-doutorado no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, o IAG. Okay? Ele hoje é pesquisador do Laboratório Nacional de Luz Síncroton, né? É coordenador de uma das linhas, a TGM, e ele também é pesquisador associado do Núcleo de Pesquisa em Astrobiologia, que é o NAP Astrobio do IAG USP, né? Que é, na verdade, relacionado ao tema da palestra de hoje. Então, um grande prazer termos aqui Douglas Galante. Muito obrigado. Falando sobre astrobiologia. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Luiz, ao convite, mas principalmente a vocês por estarem aqui. Eu espero não cansar vocês demais e vocês acabarem dormindo nessa noite. Eu vou falar sobre astrobiologia. Eu queria que vocês ficassem à vontade para fazer perguntas a qualquer momento, me interromper. Provavelmente muita gente aqui conhece muito mais sobre vários dos temas que eu vou falar. Então, interrompam, falem que eu estou errado. A gente está aqui para isso. Como o Luiz falou, atualmente eu sou pesquisador do Laboratório Nacional de Luz Síncroton. Tá ruim esse som? Não. Parece que eu estou numa lata? Ok. Eu sou pesquisador do Laboratório Nacional de Luz Síncroton, mas também continuo trabalhando bastante de perto com o pessoal da USP, no Núcleo de Pesquisa em Astrobiologia, o NAP Astrobio, que está aqui no cantinho, que eu fui uma das pessoas que ajudou a fundar em 2010, 2011. A ideia hoje é dar uma geral sobre essa área de pesquisa, que é a astrobiologia, que a gente vem tentando implantar, difundir aqui no país, e hoje, felizmente, muita gente conhece muito mais do que na época que eu comecei. Quando eu fiz a minha tese de doutorado quando eu defendi minha tese em 2009, ela foi a primeira tese de pesquisa em astrobiologia de fato. Então tinha muito pouca coisa sendo feita. Hoje tem vários alunos já trabalhando, muita gente sendo formada, inclusive alguns alunos aqui pelo IFISC. Tem alguns alunos, tipo o Thiago aqui atrás, que é aluno meu de mestrado aqui, e tem outros que estão trabalhando com essa temática nas suas diversas vertentes, que eu espero que vocês conheçam um pouquinho. Bom, quando a gente fala de astrobiologia, é sempre bom começar do começo. É sempre bom começar falando o que não é astrobiologia, para as pessoas não se confundirem. Um dos temas que a gente vai falar durante essa palestra, e discutir um pouquinho com vocês, é exatamente a possibilidade de vida em outros planetas. Só que quando a gente fala isso, muita gente fala, ah, legal, isso é ufologia, não é? Existe uma diferença clara entre ufologia, ETzinhos, homenzinhos verdes e coisas desse tipo. A astrobiologia é uma área de pesquisa científica, que usa o método de pesquisa acadêmico moderno. Na verdade, o que a gente usa é praticamente filosofia medieval, mas a gente precisa de uma sistemática falseável. Então, a gente precisa de uma hipótese que a gente consegue comparar com o mundo natural para poder dizer se ela é falsa ou não. Isso é a base da ciência. E a gente usa experimentos para fazer isso. A ufologia é um pouco diferente. Primeiro, parte-se do princípio que existem ETs. E a gente normalmente não assume isso. E outra coisa é que o método científico normalmente não é empregado pelas pessoas que se dizem fazendo ufologia. A maioria das pessoas faz uma observação, enxerga alguma coisa que não consegue explicar e presume que aquilo é um UFO, na verdade, que aquilo é um ET, que aquilo é um objeto construído por uma civilização. E o que a gente não pode fazer em ciência é dar esse pulo. Ou seja, você vê uma coisa que você não conhece, você presume que é aquilo que você gostaria que fosse. Isso não é ciência.
E é isso que a gente evita. E esse é um dos principais diferenças do que existe, do que é de fazer ciência e fazer alguma coisa que é uma pseudociência, quase uma religião, que é acreditar a priori nisso. Que é mais ou menos o que todo mundo já deve ter visto, aquele programa do History Channel, né? Alienígenas do passado. No começo do Alienígenas do passado até que é legal, né? Um pouco de arqueologia, você vê o cabeçudo lá procurando nas ruínas, ele encontra alguma coisa estranha, ele não consegue explicar, então ele fala, obviamente isso foi construído por ETs. Esse obviamente, é o que a gente não faz em ciência e é o que a gente não faz em astrobiologia. Bom, isso é o mais óbvio que existe de diferença. Isso é relativamente fácil de identificar ciência e pseudociência. Mas eu queria mostrar para vocês algumas coisas que são mais obscuras, que principalmente em astrobiologia tem sido perigoso ultimamente. Tem algumas pessoas que se dizem fazendo astrobiologia, mas elas usam um jargão científico, uma roupagem científica, para passar temas que são, às vezes, crenças pessoais, às vezes, pseudociência. Inclusive, eles pegam essa roupagem e criam revistas científicas, como essa chamada Journal of Cosmology, que existiu por um tempo, uma revista Open Access, uma revista eletrônica, que nas primeiras edições, isso começou em 2009, eles abriram a revista como sendo uma revista multidisciplinar. Os editores escreveram para vários pesquisadores importantes, convidando a escrever artigos. Vários pesquisadores importantes de fato e respeitáveis escreveram artigos e publicaram nessa revista. O problema é que por trás do corpo editorial da revista existia pessoas que tinham uma crença muito específica, que é uma crença em uma coisa chamada panspermia cósmica, que depois eu vou falar um pouquinho mais. Esse é um dos editores, é um pesquisador que hoje está na Universidade de Buckingham, no Reino Unido. Ele foi aluno de doutorado do Fred Hoyle, aquele famoso astrônomo britânico, Sir Fred Hoyle, aliás, ele era cavaleiro do Império Britânico. Tanto o Fred Hoyle quanto o Chandra, eles acreditam, e eles falaram várias vezes, tem livros deles explicitamente, eles acreditam que a vida aqui na Terra ela não surgiu como um fenômeno espontâneo, auto-organizado, mas eles acreditam que uma civilização extraterrestre plantou as sementes da vida aqui no nosso planeta. Vocês viram o filme Prometheus? Vocês lembram do filme Prometheus? Já está meio velho, mas enfim. Vocês lembram aquele começo, quando o ET, aquele alienígena bonitão lá, se desfaz e semeia a Terra com o DNA dele, e daí surge a vida? É o mesmo princípio. Eles realmente acreditam, essas pessoas, que uma civilização extraterrestre trouxe a vida para cá de propósito e semeou o nosso planeta com essa vida que vem se desenvolvendo desde então. E mais do que isso, eles acreditam que de tempos em tempos essa civilização extraterrestre interfere na vida aqui na Terra. E basicamente interfere na nossa genética por meio das epidemias virais. Eles acreditam que as epidemias virais são colocadas aqui por seres extraterrestres. Eles realmente acreditam nisso e tentam defender. E tentam mostrar que material extraterrestre biológico, orgânico, tem chegado no nosso planeta por meio de asteroides e talvez de alguma coisa direcionada. E eles têm aquela revista, eles são os editores dela, e de tempos em tempos eles tentam passar alguns artigos semeando essas ideias e tentando mostrar que elas são verdadeiras. E alguns dos trabalhos que eles têm feito, coletando material na alta atmosfera, então eles trabalham em programas de lançamento de balões estratosféricos, que vão até 30 km de altitude e coletam material. Eles coletam esse material, trazem aqui para a Terra, para os laboratórios, analisam e algumas vezes eles encontram algumas coisas estranhas. Isso aqui é um exemplo que saiu num artigo que eles publicaram, em que eles apresentavam uma foto de microscopia eletrônica, então isso aqui é um objeto muito pequenininho, que foi encontrado a 30 km de altitude, e isso daqui tem uma forma que é tipicamente de organismos vivos. Se vocês estudam organismos, isso aqui é muito similar a uma carapaça de alguns organismos marinhos muito pequenininhos. Isso foi encontrado lá em cima. Eles usam a argumentação de que um organismo aqui da Terra nunca conseguiria chegar até 30 km de altitude, e eles meio que não explicam isso, eles só falam que seria impossível, e, portanto, eles assumem que só poderia ter vindo do espaço, e, portanto, existe vida fora da Terra. É meio que a mesma argumentação
do alienígenas do passado. Eu não consigo explicar, obviamente é um ET. Só que tem que tomar cuidado. Eles não discutem no artigo, por exemplo, quais foram os cuidados para evitar a contaminação do material quando ele foi manuseado. Se você abre isso, cai algum objeto ali dentro, pronto, contaminou. Eles apresentam no trabalho só uma micrografia eletrônica. E para quem já fez microscopia eletrônica, sabe que se pegar a sujeirinha do umbigo de você e colocar ali, você encontra o Mickey. Sabe? No universo microscópico, ele é muito estranho. Encontrar formas estranhas não é difícil. Então, encontrar uma forma que parece extraterrestre não é prova de nada. Você precisa repetir isso até isso ser consistente. Então, isso é uma falha na metodologia científica. Por isso é muito fraco. Por isso que não dá para acreditar, mas eles tentam usar isso. E de tempos em tempos eles publicam esses artigos de fato. Um tempo atrás eles tentaram publicar, mas rodou nos tabloides por aí afora, nos jornalecos britânicos, essa esfera que eles encontraram, mesma história, encontraram numa experiência de balão estratosférico, uma esfera supostamente metálica, de titânio, nem lembro mais o que era, que soltava um jato que eles diziam que era uma gosma orgânica feita de DNA. Então, obviamente, eles falaram que isso daqui era de origem extraterrestre. Só que a análise que eles fizeram era de origem extraterrestre e trazia material biológico extraterrestre aqui para a Terra. Mas, de novo, a análise que foi feita é muito superficial. Isso daqui podia ser qualquer bolinha encontrada por aí afora. E a minha preferida, que foi uma mais recente, essa daqui foi 2015, eles fizeram de novo microscopia eletrônica numa dessas amostras e encontraram essa estrutura estranha aqui, que eles chamaram do touro espacial. Obviamente, se tem chifres, é biológico e é um ET, obviamente. Então, de novo, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então, mesmo que apareça um cara no jornal falando que trabalha no Centro de Astrobiologia e falando que tem provas de vida extraterrestre, duvidem. A coisa que a gente mais tem que ser é cético dentro dessa área. Para uma coisa tão importante, precisa de provas extremamente fortes. E até hoje, já para começar, para frustrar todo mundo, não existe nenhuma prova científica, nenhuma evidência forte de vida extraterrestre encontrada. Seja do sistema solar, seja além do sistema solar, seja encontrada aqui no nosso planeta. A gente continua procurando, a gente acha que é provável, mas não tem nada ainda até agora. Bom, eu falei o que não é astrobiologia, falei que existe muita coisa que se passa por isso, mas afinal, o que é astrobiologia? A astrobiologia, atualmente, com o que a gente entende de astrobiologia, porque ela é uma área de pesquisa bastante nova, ela é basicamente uma ferramenta multidisciplinar, ela não é uma disciplina em si até o momento, é uma ferramenta multidisciplinar que usa de várias áreas diferentes, de especialidades da física, da química, da biologia, da geologia, da astronomia, para tentar entender o fenômeno da vida na Terra e no universo. Desde sua origem, sua evolução aqui no nosso planeta, em profunda conexão com os sistemas planetários, com a hidrologia, com a geologia, com a atmosfera, e a sua distribuição, seja nos ambientes mais extremos e inóspitos do planeta, tentar procurar exemplos extremos de vida, seja a possibilidade e o teste e a procura científica de vida em outros lugares do nosso universo, seja no sistema solar, seja além do sistema solar, nos exoplanetas, como eu vou comentar. Então, é uma área que tenta ligar o que a gente sabe de biologia aqui, que a gente vem aprendendo de biologia e da química, enfim, da geografia, da geologia, das ciências atmosféricas, do que a gente conhece de sistemas naturais do nosso planeta e tentando conectar num problema mais amplo para a gente tentar entender a vida em outro contexto. E hoje, se você abre os jornais, praticamente toda semana foi descoberto um novo planeta habitável em torno da estrela X, da estrela Y. Então, a gente tem descoberto que o que a gente conhece aqui sobre o nosso planeta talvez seja aplicável em muitos outros planetas. Então, por que não a gente usar a metodologia científica que a gente tem para tentar entender sobre a vida nesses outros lugares? Bom, essa é a ideia da astrobiologia. Então, eu não lembro... eu devia ter falado isso antes, eu esqueci de colocar o slide aqui. Uma das grandes diferenças dessas duas abordagens, da ufologia ou da crença da panspermia cósmica, lá como tem o Chandra, e da astrobiologia científica, se vocês lembrarem daquele quadro, quem assistia Arquivo X, ou assiste Arquivo X, do quadro do Mulder, né? I Want to Believe. O que a gente não quer em astrobiologia e em ciência é acreditar.
A gente não quer acreditar, a gente quer testar, a gente quer provar, mesmo que a resposta seja negativa. Para a gente tentar entender o fenômeno da vida no universo, obviamente a gente precisa tentar entender o contexto. Então, eu não sei se todo mundo já viu um pouquinho de astronomia, cosmologia, da história do nosso universo, mas toda essa história, até a gente chegar na vida, ela começa até onde a gente consegue ir com a nossa ciência atual, em um evento aproximadamente 13,8 bilhões de anos atrás, que foi cunhado de Big Bang, apesar de não ser uma grande explosão, mas foi o momento em que o espaço, o tempo, a matéria e a energia, como a gente conhece, foram criados ou surgiram aqui no nosso planeta. Ninguém sabe muito bem por quê ou como, mas eles surgiram nesse momento e é até aí que a nossa teoria, as nossas teorias conseguem ir. Na verdade, até perto disso. Nesse evento, e eu vou, obviamente, cortar muito dessa história, se vocês quiserem, podem perguntar, mas os primeiros elementos químicos foram criados, e os primeiros que foram criados foram os mais simples, basicamente os átomos com um único próton, os átomos com 2 prótons, que é o hidrogênio e o hélio, elementos mais simples. Eles e mais alguns outros foram criados, se espalharam pelo universo. Com o tempo, eles formaram grandes nuvens de gás. Essas grandes nuvens de gás começaram a sentir a atração gravitacional depois de algum tempo, especialmente de uma coisa chamada matéria escura, que existe no universo, e que a gente não sabe muito bem o que é também. Mas essas grandes nuvens de gás começaram a colapsar, e quando você pega gás e comprime, você acaba aumentando a energia interna desse gás, até que ele vai aquecendo, até que ele fica tão quente que você tem energia suficiente para que 2 átomos, 2 núcleos atômicos que estavam separados, se juntarem, no que a gente chama de fusão nuclear. Quando acontece a fusão nuclear, pela física, na física que existe no nosso universo, quando 2 átomos se fundem, eles liberam energia. Essa é a energia da fusão nuclear. E quando isso acontece no interior dessa bola de gás comprimida, ela aquece ainda mais a bola de gás começa a brilhar e a gente tem o que a gente chama de estrela. Então isso são as estrelas e no interior dela você tem as fusões nucleares pegando esses átomos, esses núcleos atômicos simples, feitos de 1 próton e 2 prótons, e fundindo ela em uma química cada vez mais complexa, gerando todos os átomos que a gente conhece na nossa tabela periódica no final do tempo, no final dessa história. Claro que tem um monte de outros fenômenos aqui no meio para gerar todos os átomos que a gente conhece de fato. E alguns desses ainda são artificiais, não são produzidos na estrela, somos nós que criamos. Esses átomos produzidos no interior da estrela, no final da vida da estrela, estrelas não são vivas como a gente conhece, ou pelo menos como a gente define, mas no final da trajetória evolutiva da estrela, quando ela está chegando no fim do que a gente chama de diagrama HR, enfim, quando ela está chegando depois de alguns milhões ou bilhões de anos nos estágios finais, ela acaba liberando esse material, pode ser de forma suave, como se fosse um vento, pode ser uma grande explosão, como se fosse uma supernova, e ela vai espalhar esses elementos químicos no universo. De novo, você vai ter uma grande nuvem de gás, só que agora não só com hidrogênio e hélio, mas enriquecida com vários outros átomos da nossa tabela periódica. Com o tempo, o processo de colapso começa de novo, só que agora você vai colapsar uma nuvem muito mais densa, muito mais enriquecida com elementos químicos, e nesse novo processo de formação estelar, a gente vai ter um material não só para formar as estrelas, mas para, ao redor das estrelas, formar discos protoplanetários, e dentro desses discos protoplanetários a gente vai começar o processo de formação planetária. E nesses planetas, agora tendo uma superfície rochosa e a possibilidade de uma química muito mais complexa, com oceanos líquidos, com rochas e minerais para formarem catalisadores, a gente vai conseguir pegar esses átomos individuais e começar a formar moléculas cada vez maiores. Até que a gente vai atingir um grau de complexidade química que você, ao invés de ter uma molécula simples, você vai ter uma molécula com função. Então ela vai começar, por exemplo, a reagir com outras moléculas, ou promover a reação de outras moléculas. Esse processo continua até que você produza um sistema com as características do que a gente chama de vivo. Então essa é a grande história da vida no universo, conectada desde lá do início com o Big Bang e com os eventos astrofísicos. E foi por isso que o Carl Sagan disse, aquele astrônomo americano, já falecido, mas que fez a série Cosmos original, antes do Neil deGrasse, por isso que ele falou, todos nós somos feitos de poeira de estrela.
Os átomos que estão dentro da gente foram fundidos no interior das estrelas, ou mesmo são resquícios da explosão primordial, ou do grande evento primordial que gerou hidrogênio e hélio. Então, nós estamos conectados de uma forma muito íntima. E a gente espera que essa mesma vida que surge nos planetas, em algum momento comece a influenciar a própria evolução do sistema solar, do planeta, do sistema solar, e vai saber o que vai acontecer no futuro. Bom, se a gente quer entender agora com mais detalhe como essa vida se comporta, como ela surgiu, e a possibilidade de ela existir em outros lugares, e a gente desenvolver estratégias para tentar detectar essa vida em outros lugares, aí a gente precisa de uma definição muito clara do que é vivo. Algum tempinho atrás eu falei da vida das estrelas. E essa vida das estrelas é uma analogia muito boba que a gente faz com aquilo que a gente aprende lá no prézinho, sei lá quando que a gente aprende isso, que o ser vivo é aquele que nasce, cresce, se reproduz e morre. Isso é uma grande bobeira, né? Quando a gente começa a estudar a diversidade de vida que tem por aí, a gente percebe que isso não é uma boa definição de vida. Então, se eu não me reproduzir, se eu não tiver filho, eu não sou vivo? Bobeira. Se a planta que não se mexe, ela não é viva, se uma bactéria que nunca morre, por definição, porque ela se divide, então o material genético dela continua, ela é eterna, ela não é viva, então essa definição de vida é muito fraquinha. E é essa que a gente usa lá para a estrela. Mas essa é fraca, essa é uma definição boba. Vamos olhar com mais cuidado e com menos preconceito para o que existe aqui no nosso universo. Muito do que a gente faz se baseia em preconceito, muito do que a gente faz, não só em ciência, mas enfim, no dia a dia, se baseia um pouquinho em antropocentrismo, em achar que o universo está aqui para nos servir, que os animais estão aqui para nos servir, que as plantas estão aqui para nos servir, que o planeta está aqui para nos servir, e que nós somos o topo da evolução, os seres mais evoluídos, abençoados aqui do nosso planeta. Mas se a gente olha para a nossa humanidade, né, vide presidentes atuais e afins, a gente percebe que a gente é um pouquinho mais limitado. Então a gente tem que ser um pouquinho mais humilde com a nossa posição e a nossa importância no universo. Daqui a pouco a gente está extinto, então essa história deve acabar logo. Então vamos olhar para o resto que existe por aí pelo mundo. Eu escolhi esse exemplo, é um brócoli romano chamado, porque ele é muito bonito, gostoso, eu sou vegetariano, então eu me identifico aqui, né? E ele tem algumas propriedades com que eu me identifico também, que eu queria trazer para vocês. Uma delas é a propriedade de simetria. Esse brócoli, ele tem um formato que é praticamente uma espiral. Se você olhar de cima, ele tem o que a gente chama de simetria radial. Eu posso rodar ele, que ele continua sendo o mesmo que estava antes. Isso é uma propriedade que a gente encontra em vários organismos vivos também. Propriedade de fato, assim, geométrica. A gente vê isso em conchas, por exemplo, que são espirais. A gente vê em nós mesmos, só que a gente não é espiral, né? A gente tem uma simetria bilateral. Então a gente pode cortar no meio e vamos ser mais ou menos iguais dos dois lados. Vários organismos vivos se baseiam nesse princípio de simetria. E se baseiam nesse princípio porque é muito mais fácil você construir sistemas simétricos. Por exemplo, nós. Basta que eu desenhe metade, eu espelho a outra, pronto, tenho dois. E vários organismos que são também segmentados, você tem a informação para produzir um pedaço, repete ela, você tem um organismo grande. Então a simetria é uma propriedade que é sensata no universo, que tende a economizar energia. Então isso está presente num brócoli, mas está presente em outras coisas também, como nós mesmos. Esse brócoli também tem uma outra propriedade super interessante, que é a propriedade de invariância de escala. Essa é um pouquinho mais sutil, mas aqui no brócoli dá para ver de maneira muito clara. Essa pinha grande, parece que ela se reproduz em escalas menores. Então, se vocês olharem, tem a pinha grande e essa florzinha, que essa pinha, tem uma pinhazinha menor nele. Se vocês olharem na folhinha dela, vocês vão ver uma outra pinhazinha menor. E esse processo se repete várias e várias vezes. A propriedade de invariância de escala, ou seja, o mesmo objeto, não importa a escala que eu use, ela está presente em vários organismos vivos. De novo, pela facilidade de você criar estruturas que se repetem. É mais econômico produzir sistemas assim. E ela também tem a propriedade de auto-organização. Não teve um cara que foi lá e modelou o brócolis, pelo menos na visão científica do mundo, mas sim, ele se auto-organizou com essa estrutura. Ele tinha informação dentro dele, que é a informação genética, que diz como ele deve ser mais ou menos, e ele teve um ambiente ao seu redor que ajudou a moldar e a permitir que esse sistema surgisse dessa forma.
essa propriedade de auto-organização está presente em praticamente todos os sistemas vivos. Isso está na moda, vocês vão ver genética na próxima reunião, que é chamado epigenética, a informação que vem do meio. Então vocês vão ver que essas duas coisas, a informação que vem de dentro e a informação que vem de fora, é o que molda os seres vivos como a gente conhece. Bom, isso é claro num sistema vivo como esse brócolis gostoso, mas também é claro em outros sistemas que existem na natureza e que a gente normalmente não identifica como vivos. Eu trouxe um exemplo de um cristal, que é um cristal bastante especial, que é um cristal de água. Então, um floquinho de gelo, um floquinho de neve. Um cristal como esses, de novo, se vocês olharem, uma das coisas que vocês podem identificar é que eles têm simetria radial. Vocês podem girar isso e vocês vão ver que o cristal se repete de novo e de novo e de novo. Eles também têm a propriedade de invariância de escala. Aqui não dá para ver, mas se vocês derem um zoom, vocês vão ver que as bordas têm o mesmo tipo de ornamentação em escalas cada vez menores. E ele também é auto-organizado e usando os mesmos princípios que eu falei para a vida. Ele tem uma informação interna, só que ele não tem DNA. Ele tem a informação da molécula de água, que tem uma certa geometria e que vai se organizar de uma forma pré-estabelecida baseado nas forças físicas e químicas das relações entre as moléculas. E ele tem uma força externa, que é o ambiente, a temperatura, a salinidade da água, enfim, seja lá o que for. Essas duas forças interagem e se auto-organizam nesse cristal. Não de uma forma determinística, como vocês podem ver, tem cristais de diferentes tipos, ou seja, você tem uma variabilidade, assim como a vida também tem uma variabilidade. Então a gente vê as mesmas propriedades de um ser vivo sendo reproduzidas, pelo menos algumas propriedades. Claro que eu me enfoquei nas propriedades que são similares, tem propriedades que não são similares. Se reproduzindo num sistema físico-químico. E aqui eu quero dar um exemplo de um sistema mais abstrato do que o cristal. Eu trouxe aqui um fractal para vocês. Um fractal é uma figura geométrica, é um sistema, por exemplo, isso aqui é um exemplo, é um desenho de um fractal, que é gerado, esse fractal especificamente, é gerado a partir de uma única equação matemática. Tem uma maneira especial de lidar com essa equação matemática, mas basicamente você calcula o valor dela, e calculando esse valor para cada um dos pontos dessa imagem aqui com pixels, usando um critério especial, você consegue obter esse desenho. Esse desenho surge espontaneamente de você resolver uma equação matemática de segundo grau, aquela que todo mundo viu no colégio, todo mundo sabe o que é. Então, uma equaçãozinha boba gera uma complexidade de estrutura de forma extrema, quase orgânica. Você vê desenhos de folhas, de galhos aqui dentro. E, de novo, essa mesma estrutura e vários dos fractais vão ter simetria, então você pode ver uma simetria num eixo aqui, você pode ver uma simetria dentro dessa espiral, você pode ver essa simetria em vários pontos. Eles também apresentam invariância de escala. Se você olhar esse fractal nessa escala grande, ou se você der um zoom aqui, vocês vão ver que o tipo de ornamentação, a forma como ele se organiza, se repete infinitas vezes. E a vantagem de você ter um sistema que é abstrato como esse, que vem de uma equação matemática, é que você pode pegar um computador e fazer ele calcular infinitos zooms dentro dessa figura e obter de novo essa estrutura se repetindo. E o que eu quero mostrar com isso é que as mesmas propriedades da vida, presentes na vida, num sistema que todo mundo identifica como vivo, num sistema físico-químico, o cristalzinho de água, e num sistema totalmente abstrato, que é uma equação matemática, eles são iguais, estão presentes estão presentes em quase igual nível. E uma coisa legal dos fractais, para quem ainda não viu fractais, depois busquem na internet, porque é super legal, inclusive dá para fazer esses desenhos em vários sites, é que eles reproduzem formas realmente orgânicas. Isso aqui é um exemplo de um fractal, de um sistema fractal, que foi usado para gerar a distribuição de folhas numa árvore. Então, é muito parecido com uma árvore real. Quando vocês forem lá fora e olharem uma árvore, imaginem que aquela distribuição de folhas, de alguma forma, obedece uma distribuição a partir de uma equação matemática, que é uma coisa muito louca. Parece determinístico, mas não é. Isso é a área exatamente chamada de sistemas complexos ou complexidade. Então, procurem isso, que é uma área muito divertida e sendo desenvolvida atualmente. Então, isso pode ser usado para explicar a distribuição de folhas numa árvore, pode ser usado, eu não coloquei aqui os exemplos, mas para explicar a distribuição dos canais dentro do rim de vocês, por exemplo, que também parece uma distribuição ramificada.
a distribuição de neurônios dentro do nosso cérebro e mesmo a distribuição de estrelas no nosso universo. Essa é controversa, tem gente que diz que não. Mas esse mapa que eu trouxe aqui para vocês é um dos maiores mapas que se tem do universo. Cada uma dessas visões aqui, isso é a visão do céu do hemisfério norte, num sistema de coordenadas específico, mas basicamente é o que tem olhando para o hemisfério norte, para o hemisfério sul, e o que a gente está vendo não é um mapa de estrelas e nem de galáxias, é um mapa de aglomerados de galáxias que existe no universo. Então é um mapa em maior escala que já foi produzido. E quando você olha isso, e olha especialmente esse mapa em 3 dimensões, você vê que a estrutura do universo é uma estrutura de distribuição de matéria que parece de uma esponja ou de uma grande rede interconectada. E a distribuição desse material parece também obedecer a uma estrutura fractal. Então, e no final das contas, o que eu quero falar é que essas propriedades biológicas, físicas e químicas, como lá do cristalzinho, e no fundo matemáticas, elas estão presentes em todos os sistemas do nosso universo. São propriedades comuns. É assim que funciona o nosso universo. Essa é a física, essa é a química, essa é a matemática do universo. A vida, essa é a conclusão final que eu quero dar para vocês, pelo menos a interpretação que eu tiro disso, é que a vida não é nada mais do que o resultado, muito especial, da interação dessas diferentes forças do nosso universo. Então não faz muito sentido para um cientista imaginar que a vida só precisa existir aqui na Terra. Não tem nada de tão especial que diga, olha, só aqui tem essas condições. A física, a química, a natureza é igual em todos os lugares do universo. Pelo menos a gente acha. Então vamos procurar vida em outros lugares. Essa é a ideia principal. Bom, e quando a gente, de fato, olha para a vida que existe aqui no universo, a vida que existe aqui na Terra, que a gente conhece, a gente olha para toda a diversidade que existe e tenta fazer um senso comum desses tipos de vida. Então, desde os animais mais fofinhos até os animais mais estranhos que existem por aí, ou bichos, ou seres mais estranhos que existem, que a gente tem até dificuldade de falar se é vivo ou não. O que existe de comum entre todos esses seres que a gente normalmente reconhece como seres vivos? Bom, e aqui eu trouxe só uma das definições que existe para a vida, que é inclusive chamada da definição, ou conhecida como a definição oficial de vida adotada pela NASA. Ela foi escrita por um pesquisador americano, Gerald Joyce, em 94, que disse que vida é todo sistema químico autossustentado capaz de sofrer a evolução darwiniana. E, claro, isso é uma definição científica, e uma das coisas importantes que a gente tem que aprender com definições é que elas têm limitações. Por exemplo, aqui diz que vida é um sistema químico, ou seja, ela é feita de átomos, de moléculas, de reações químicas que produzem as propriedades da vida como a gente conhece. Ela diz que é um sistema autossustentado, ou seja, que ela é capaz de criar as condições para se manter ao longo do tempo. E ela diz que sofre a evolução darwiniana, ou seja, que há variação e mudança em função do tempo. Claro que hoje a gente pode pensar em sistemas que talvez não obedeçam essas definições. Por exemplo, a gente pode falar de inteligência artificial. Um código de computador que é capaz de mimetizar as propriedades como a gente conhece da vida, que é capaz de quase aparentar a consciência. Quando você conversa com a Siri, ou sei lá com quem, nem sei, com a Cortana, não sei o nome de todas as assistentes que existem por aí. Quando você conversa com ela, e o que a gente vai conversar com assistentes do futuro, e ele responder para você como um ser humano responderia. Um sistema que seja minimamente consciente como esse, a gente vai poder chamar de vida ou não? E a gente está no limiar de criar sistemas que são muito parecidos com sistemas conscientes como esse. Esse não seria um sistema químico de fato, seria um sistema informacional. E aí, é vivo ou não é? Então a gente tem que a gente tem que dizer, a gente tem que pelo menos entender as limitações das nossas definições. E na minha opinião, o que traz grande parte das limitações da nossa definição de vida é o nosso limitado conhecimento de sistemas biológicos. Essa foto que está aqui do lado foi uma foto tirada pela sonda Voyager quando ela estava saindo do sistema solar. Essa sonda foi a primeira sonda que saiu do nosso sistema solar. Na verdade, a única sonda que saiu do sistema solar de fato. Ela está viajando há mais de 30 anos e quando ela estava saindo do sistema solar,
o Carl Sagan, o mesmo astrônomo, teve a ideia de virar a sonda para a Terra, virar as câmeras para a Terra e tirar uma última foto do nosso planeta. Então, se vocês olharem, não dá para ver, claro que não dá para ver, mas em algum lugar aqui no meio tem um pontinho, acho que está aqui, eu não consigo ver pelo menos. Tem um pontinho azul muito fraquinho. Esse pontinho azul que está aqui no meio é a Terra, que é o que o Sagan disse, ou chamou, do pálido ponto azul. E quando a gente fala sobre vida, tudo o que a gente conhece está limitado ao que a gente conhece nesse pontinho. São os sistemas biológicos que a gente conheceu até hoje. Todas as nossas definições de vida foram feitas a partir de exemplos da vida que a gente conheceu dentro desse pontinho aqui. E o que eu vou falar daqui a pouco, mas todos esses sistemas vivos, apesar de serem muito diferentes, como o cachorro fofinho, ou uma salamandra estranha, ou uma aloarqueia quadrada, aquela verdinha, todas elas dividem propriedades muito similares. Todo mundo é igual no ponto de vista bioquímico. Então, o nosso conhecimento de sistemas vivos é muito limitado. A gente só tem um exemplo de vida. O que a gente precisa, para partir da nossa definição de vida, partir para uma teoria geral de vida, que a gente possa usar para outros sistemas, é ter outros exemplos, porque a nossa imaginação é muito limitada. Quando você vai na ficção científica, por que todos os ETs malditos têm 2 pernas, 2 braços, 2 olhos? Porque a gente é limitado, é isso que a gente consegue reconhecer. Então a gente precisa sair mundo afora, universo afora, e procurar por outros exemplos. Bom, opa, o que eu falo? Aqui. Tudo bem. Falando da vida como a gente conhece, todos os sistemas vivos aqui da Terra, eles se baseiam em um princípio básico, que é o que eu chamei aqui do viés celular. Toda vida na Terra, ela é feita ou ela depende de células. E o que são essas células? A célula é um sistema que foi inventado aqui na Terra, basicamente para permitir as reações químicas do sistema que no futuro a gente vai chamar de vivo. Uma célula é um sistema que separa o meio externo do meio externo. Então, o meio externo seria o nosso oceano primitivo aqui na Terra. Então, basicamente, a gente tem aqui o oceano, só que o oceano é um lugar muito vasto. Se você quer fazer reações químicas, você precisa concentrar os seus elementos químicos de interesse. Mesma coisa que fazer um bolo. Você mistura os seus ingredientes dentro de uma panela. A gente precisa da panela. Então, o primeiro passo para a vida como a gente conhece é ter uma separação do que é externo e do que é interno, que é o que a gente chama da compartimentalização. Então, as células têm o que a gente chama de membrana celular, que separa o fora de dentro. A membrana da célula ela tem uma propriedade muito especial. Como a panela, ela escolhe o que entra e o que sai. Então, a gente vai escolher o que a gente vai jogar lá dentro. Essa propriedade é chamada de permeabilidade seletiva. Ou seja, ela basicamente consegue selecionar as moléculas que podem entrar e as moléculas que podem sair. De forma passiva, quer dizer, sem controle nenhum, ou de forma ativa. As células modernas têm realmente bombas moleculares que puxam os elementos de interesse de fora e jogam para o interior da célula. Isso cria uma diferença química de dentro e de fora. Então essa é a primeira grande parte importante para a vida como a gente conhece. O segundo passo é, a gente precisa pegar essas moléculas que estão aqui dentro e transformar em alguma coisa útil. O básico que a célula precisa para ser viva é continuidade. Você quer que a célula continue existindo. E não só que ela forme uma bolha de sabão que estoure logo em seguida. Então você quer que ela continue íntegra. Para continuar íntegra, você precisa de uma maquinaria aqui dentro que produza mais partes dela mesma com o tempo. Porque com o tempo ela vai se degradando. Isso é o que a gente chama nas células atuais de metabolismo. E o metabolismo é feito por outra classe importante de moléculas, que são as chamadas enzimas. Só que não basta isso, porque todos esses mecanismos aqui, por exemplo, essa maquinaria celular, ela não funciona por si só. Você precisa ter algum sistema que controle o funcionamento dessa maquinaria. Em especial, que tenha a planta para produzir a maquinaria. Isso está no que a gente chama de sistema informacional. Então, toda célula tem um sistema que armazena a informação que diz como que ela funciona em todas as suas etapas, que regula esse funcionamento. Hoje, todas as células do planeta, elas funcionam baseadas em material genético, DNA ou RNA.
No passado, talvez, tenha sido diferente. Mas hoje é assim que funciona. Então, esses 3 grandes sistemas, o sistema de compartimentalização, o sistema metabólico e o sistema informacional, é o que fazem, é o que constitui as células. E todos os organismos vivos do planeta encontrados até hoje são feitos de células. Se eles não são feitos, eles dependem de células. Porque a gente sempre tem um exemplo dos vírus. Será que eu coloquei ele aqui? Coloquei. Então aqui tem um exemplo de um vírus, um bacteriófago. Ele não é feito de célula. Ele é só uma estrutura com um capsídeo, uma cápsula de proteínas com material genético ali dentro. Ele não tem metabolismo, não tem nenhuma membrana mais sofisticada. A gente vai falar, isso daqui não é uma célula, é um contra-exemplo. Mas esse carinha aqui, para ele continuar existindo, para ele se reproduzir, ele depende de infectar uma célula que vai ter a maquinaria para ele se reproduzir. Então, muita gente acredita que eles sejam um subproduto da evolução, ou que seja resquício do material genético primitivo. Enfim, tem diferentes histórias para a origem dos vírus. Mas o que importa é isso, ele é um sistema que funciona e que depende da presença de células. Então, todos os organismos vivos dependem das células, e é baseado nisso que eu vou falar da definição de vida. Isso é um ponto importante que a gente tem que falar, que eu tenho que deixar claro. Quando eu estou falando de vida aqui, da possibilidade de vida fora da Terra e de como a gente vai procurar por vida fora da Terra, a gente precisa de uma definição pragmática de vida. Apesar de eu poder inventar uma definição super geral, sei lá, vida é aquilo que diminui a entropia do sistema localmente, blá, 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 que é uma definição termodinâmica, às vezes essas definições gerais, elas são tão gerais que elas não são práticas. Não dá para aplicar, por exemplo, se eu vou para Marte, como que eu aplico isso num sistema, ou como que eu construo um robô que vai procurar por isso. Às vezes não funciona. Então, para de fato procurar por vida, a gente precisa pegar essas ideias abstratas e transformar em algo pragmático. Então, a vida que a gente vai procurar, e isso é para deixar muito claro, é vida como a gente conhece. E vida como a gente conhece é feita de células. E células como a gente conhece são feitas de moléculas. E é um pouquinho dessas moléculas que eu vou falar agora na parte de origem da vida. Como que esse sistema complexo surgiu? Bom, para ele surgir, eu vou precisar das moléculas... Eu vou precisar das moléculas que constituem essa célula. Se eu pegar uma árvore lá fora, bater no liquidificador, ou se eu pegar eu mesmo e bater no liquidificador, coar, fazer o estudo químico do que tem desse suquinho aí, de palestrante, o que eu vou encontrar? Basicamente, eu vou encontrar as mesmas classes de moléculas. Eu vou encontrar um monte de água, basicamente somos bolhas de água que andam, que é o solvente universal e que permite que as reações químicas aconteçam no interior das nossas células. Eu vou encontrar ácidos nucleicos, RNA e DNA, que fazem parte do sistema informacional. Eu vou encontrar aminoácidos, que são parte das nossas proteínas, que fazem a estrutura dos nossos corpos e das nossas células. Vou encontrar lipídios, principalmente os mais gordinhos, né? Que estão presentes aí com várias funções, mas principalmente para fazer compartimentalização celular. Vou encontrar carboidratos, que servem para várias funções, são moléculas energéticas, são moléculas informacionais, são moléculas estruturais. Bom, essas são as moléculas básicas de que a vida é feita, seja eu, seja uma célula, seja uma bactéria vivendo lá no oceano. Se eu olho para essas moléculas em mais detalhe, eu vou ver de quais átomos que elas são constituídas. E, basicamente, a vida aqui na Terra usa 6 átomos, usa chomps: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Se eu tenho esses 6 átomos e consigo arranjar eles formando essas moléculas, eu consigo formar a vida. Então é isso que eu preciso de chomps para fazer a vida. Claro que nunca a história é tão simples assim. A vida como a gente conhece usa uma série de outros átomos, mas numa quantidade muito menor. Eles estão lá nas enzimas, em alguns sistemas informacionais, para transporte de oxigênio, enfim, para equilíbrio osmótico, enfim. Tem várias coisas que eles são úteis aqui, mas a quantidade, o que gera a estrutura, o corpo, a grande parte dos nossos corpos é chomps. É isso que a gente precisa. Como que a gente gera chomps no universo, indo lá para trás, e relembrando o que eu falei lá no comecinho, lá no Big Bang, 13,8 bilhões de anos atrás, a gente gera hidrogênio e hélio e um pouquinho de lítio. Então o hidrogênio que a gente precisa para os chomps, grande parte dele já foi gerada lá no Big Bang. E é isso que a gente tem até hoje. Como que a gente gera o resto
dos nossos elementos químicos a gente gera no interior das estrelas. Vocês lembram que com a pressão a gente faz fusão nuclear e a gente gera todos os elementos químicos. E daí depende, tem uma grande variedade de estrelas no nosso universo, desde as muito pequenininhas, que têm uma capacidade de fusão só para fundir os elementos mais leves, hidrogênio e hélio, até as estrelas um pouquinho maiores, como da classe do Sol, que geram carbono, nitrogênio e oxigênio, e não muito mais que isso, até as estrelas gigantes, como essa aqui, gigante vermelha, que a gente chama, que é enorme, pode ter várias dezenas de massas solares, e elas têm tanta pressão que elas conseguem fundir vários elementos químicos. E elas formam essa estrutura que a gente chama de casca de cebola. No interior, que a pressão é muito alta e muito quente, você consegue fundir os elementos mais pesados. Conforme você vai indo para o exterior, você vai fundindo os elementos mais leves. Então você tem toda uma grande máquina de produção de elementos químicos. Mas mesmo nessa grande máquina, com uma energia enorme para fazer elementos químicos, a gente consegue fundir até o ferro. Então, uma estrela normal, no processo normal, durante a evolução dela, ela consegue fundir até o ferro. Isso porque existe uma propriedade física de que quando você tenta fundir dois núcleos de ferro, ao invés de você ganhar energia, você começa a perder energia. Então, isso é um limite físico no processo de fusão estelar. Como que a gente consegue produzir os elementos que são mais pesados que o ferro que existem na natureza? Bom, a gente precisa de um processo ainda mais energético do que a fusão estelar normal. E nós, humanos, somos muito bons em imaginar processos mais energéticos. A gente adora fazer isso. Quando a gente não tem energia suficiente, o que a gente faz? Explode. Então, várias dessas estrelas, no final da evolução delas, elas passam por um período de instabilidade que vai causar uma grande explosão. Essa grande explosão é a que a gente chama de supernova. Aqui a gente tem um exemplo do resultado de uma supernova, que é a nebulosa de Caranguejo. Nesse evento de explosão, você libera uma quantidade de energia que é quase que o equivalente a você pegar toda a massa do Sol e transformar em energia do nada. Então, isso é uma quantidade de energia brutal, a gente quase não consegue imaginar isso. Isso gera uma quantidade de calor imensa, uma quantidade de partículas imensas, que vão produzir reações nucleares, agora sim, que são capazes de gerar elementos mais pesados que o ferro, que tem número atômico 26. Não importa se eu perco um pouquinho de energia por reação, não importa. Agora a gente consegue pegar toda essa energia da explosão e transformar e usar para os processos de fusão nuclear além do ferro. E nessas explosões a gente basicamente gera todos os elementos mais pesados. Além disso, a gente espalha eles pelo universo, semeando eles com os elementos que a vida vai precisar. Então assim a gente consegue completar o nosso CHOMPS. Só que não basta eu ter átomos espalhados pelo universo. Como eu falei, a vida é feita de células que são feitas de moléculas. A gente precisa pegar esses átomos separados e juntar formando moléculas. Molécula mais simples, pega um hidrogênio e outro hidrogênio, dois átomos, junta. Você forma o H2, o gás hidrogênio, altamente explosivo, mas que hoje, por exemplo, está sendo usado como combustível. Então a gente precisa fazer química. A gente precisa ligar átomos fazendo ligações químicas. E isso também acontece no espaço, não só num tubo de ensaio. Essa área da química no espaço é chamada de astroquímica. E, de fato, o espaço tem condições para fazer química, mas é um pouquinho diferente. Quando a gente fala de uma reação química num tubo de ensaio, a densidade que eu tenho ali é muito alta. Você tem a água líquida, você tem os seus reagentes. A gente diz que a velocidade das reações químicas é proporcional à quantidade de átomos próximos que você tem. Porque para fazer uma reação química, basicamente dois átomos têm que se colidir e formar essa ligação. Se você tem átomos muito distantes, a probabilidade deles se baterem é muito pequena. Num frasco onde você está fazendo a reação, você tem uma quantidade de átomos por centímetro cúbico, que é um cubinho desse centímetro, que é da ordem de 10 a 23 átomos, que a gente chama de 1 mol. Isso é um seguido de 23 zeros, é um número gigantesco. Trilhões, quadrilhões, eu nem sei dizer qual que é esse número, é gigantesco, de átomos por centímetro cúbico. Então a probabilidade deles se encontrarem é enorme. Agora, quando eu vou para o espaço, onde a gente tem essas grandes nuvens de gás, como essas observadas aqui pelo Hubble, apesar de parecer um material denso, é mais ou menos uma nuvem que tem aqui no céu. Parece denso quando você está aqui de baixo, mas se você passar por um avião, você mal vê a nuvem. Aqui é ainda pior, a densidade é nula. Se você estivesse lá, ia parecer que não tem nada. A densidade no meio interestelar médio
é da ordem de 1 átomo por centímetro cúbico. Então, dentro de um cubinho tem 1 átomo passando por ali. A chance dele encontrar com outro átomo é muito pequena. Então, para a química acontecer de fato, a gente precisa procurar essas regiões que têm uma densidade um pouquinho maior. Algumas dessas regiões são essas nuvens de poeira e gás, como essas daqui. Nessas regiões, a densidade é gigantesca. É da ordem de 100 a 10 mil átomos por centímetro cúbico. Ainda é uma miséria se comparado aqui na Terra, mas já torna as reações químicas possíveis. A reação química que aqui na Terra ia demorar, sei lá, 1 segundo para acontecer, numa nuvem, ela vai demorar 100 mil, 1 milhão de anos para acontecer. É tudo muito devagar. Mas, felizmente, o nosso universo é muito velho. Tem bilhões de anos. Então, a química vem acontecendo e essas moléculas vêm se acumulando nessas nuvens de gás, na superfície de grãozinhos de poeira que tem ali e que funcionam como catalisadores para acelerar as reações químicas, em gelo, grãozinhos de gelo que se formam, ou mesmo em pequenos corpos que são capazes de se agregar, como pequenos asteroides ou planetoides que se formam nessas condições pela agregação dessa poeira interestelar. Nessas condições, moléculas são geradas, e hoje a gente consegue apontar os nossos telescópios para essas nuvens e, de fato, medir a presença dessas moléculas. E a gente usa técnicas chamadas de espectroscopia e detecta várias moléculas. Nessa tabela só tem algumas das moléculas que já foram detectadas no espaço, e cada dia também surge mais. Um tempo atrás surgiu a glicina detectada nos cometas, enfim. Moléculas são geradas no espaço, existem centenas que já foram detectadas. E o mais legal dos últimos anos é que a gente tem aprendido que várias dessas moléculas, principalmente as maiores, elas são moléculas ricas em carbono, que são chamados hidrocarbonetos, que é a base da vida como a gente conhece. Os aminoácidos, os lipídios, os açúcares, todos esses são hidrocarbonetos. Então o universo é uma grande máquina que produz hidrocarbonetos de todos os tipos, sem distinção. Então, nessas nuvens de gás, além de você ter uma riqueza de átomos, você tem uma riqueza molecular também presente. Inclusive, algumas coisas mais complicadas ainda, como essas redes de carbonos, que são chamados os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, e essas bolinhas de carbonos, que são chamados fluorenos ou buckballs, que é basicamente uma bola de futebol, exatamente a mesma estrutura, formada por hexágonos e pentágonos, com 60 vértices, ou 60 átomos de carbono, que também já foram detectadas e formadas espontaneamente no espaço. Então, o universo tem uma química extremamente criativa para gerar a maior variedade possível de moléculas e estruturas que depois podem ser selecionadas para a vida quando elas se acumularem nos planetas. Bom, uma vez que você forma os planetas no processo de formação estelar, como eu falei lá no começo, essas moléculas vão ser concentradas na superfície do planeta, mas agora eu tenho que pegar moléculas relativamente simples e transformá-las em alguma coisa ainda mais complexa. Teve um grupo de pesquisadores, na verdade era um aluno de doutorado e o seu orientador nos Estados Unidos, em 1953, que decidiram fazer um experimento. Eles tentaram provar uma teoria, existe um modelo teórico de 2 pesquisadores, um russo, o Oparin, e um britânico, o Haldane, que tinham proposto as reações químicas que poderiam acontecer na Terra primitiva, nos seus primeiros milhões ou talvez primeiro bilhão de anos. Eles propuseram como que as reações químicas poderiam acontecer na atmosfera para gerar moléculas mais complexas. Mas isso era só teoria. Esses caras aqui foram fazer o que se faz em ciência. Fizeram um experimento em laboratório para testar. E eles construíram um reator, que é o chamado experimento de Miller-Urey hoje, onde eles tentaram reproduzir a atmosfera da Terra primitiva. Então, é um reator que é um sistema de vidro, onde dentro dele eles colocaram vários gases, colocaram CO2, hidrogênio, nitrogênio, água, amônia, colocaram uma fonte de energia que eles imaginavam que seria uma fonte de energia que existiria na Terra primitiva, basicamente relâmpagos na atmosfera, e eles simularam isso com um faiscador lá dentro, um magic click, que ficava dando faíscas, e aqueceram esse sistema aqui e deixaram rodando. Era só uma mistura de gases. Isso aqui aquecia, vaporizava, fazia a reação, voltava a resfriar e assim ficou rodando por um bom tempo. O Miller largou isso daqui, uma semana rodando, foi passear para a praia, né, como um bom estudante de pós-graduação, voltou e viu uma coisa muito estranha. Quando ele voltou, ele percebeu que no fundo do reator dele tinha se formado uma gosma. Isso é meio comum também para quem faz pós-graduação, né? Larga o experimento, virou gosma. Mas ele foi lá e foi estudar o que é a gosma, ele não jogou tudo fora. E ele percebeu que nessa gosma
tinham se formado algumas moléculas muito especiais. Basicamente, aqui a gente tem as estruturas das moléculas, os gases iniciais e o que foi gerado. E o que foi gerado, basicamente, foram alguns aminoácidos e alguns açúcares, que até o momento eram ditos como moléculas basicamente biológicas. Então, foi a primeira vez que foi mostrado que em condições pré-bióticas realistas, condições de terra primitiva, você poderia gerar moléculas de importância biológica. E assim nasceu uma área de pesquisa que é chamada de química pré-biótica, que tenta refazer em laboratório ou tenta construir modelos teóricos para explicar essas reações primordiais. Bom, o modelo de Urey tinha uns problemas, a atmosfera não estava... Hoje a gente sabe que a atmosfera que ele usou não estava lá muito certa, por informação geológica. Esse experimento foi refeito e a gente sabe que ele não funciona tão bem assim. Mas um experimento tipo Miller poderia ter acontecido... isso aqui não importa. Basicamente, a gente sabe que hoje que a atmosfera primitiva, lá do primeiro bilhão de anos, era muito mais rica em dióxido de carbono do que a gente imaginava. Então, é diferente do que o Miller usou. Se você tenta refazer com essas condições, o experimento dele não funciona. Isso quer dizer que a gente tem que jogar fora? Não, cientistas são sempre criativos. Então, hoje a gente imagina que, apesar do experimento não funcionar na atmosfera como um todo, ele poderia funcionar em alguns lugares especiais do nosso planeta. Como, por exemplo, as chamadas plumas vulcânicas. Na Terra primitiva, as erupções vulcânicas eram muito frequentes e numa intensidade muito alta. Essas erupções liberam gás do manto terrestre para a atmosfera. Esse gás, essa poeira, induz a formação de nuvens de tempestade, que normalmente vem acompanhada de relâmpagos. Esse gás do manto, ele tem a composição química muito parecida que o Miller precisava, e hoje a gente imagina que isso daqui funcionava como se fosse um grande reator de Miller e Urey. E existem alguns outros ambientes também, como algumas fontes hidrotermais. Essa daqui é uma fonte que existe lá no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, extremamente quente, extremamente ácida, com esse material vindo do interior da Terra e sendo despejado aqui, e várias reações químicas muito especiais acontecendo. Isso é gigantesco, isso aqui é uma passarela com pessoinhas andando em cima. E algumas fontes hidrotermais, que são as mais legais hoje em dia, que são as fontes hidrotermais submarinas, ou fumarolas submarinas. Esses sistemas geológicos, eles liberam água aquecida no fundo do oceano, a 3, 4, 5 mil metros de profundidade. Uma água, que nesse caso aqui é o chamado de black smoker, que libera uma água com partículas escuras, ricas em ferro, rica em enxofre, com temperaturas chegando até uns 400 graus, e nessas condições, várias reações químicas pré-bióticas podem acontecer. Inclusive, meu aluno estuda um desses sistemas aqui, tenta fazer um modelo para explicar essas reações aqui. Hoje, a gente acredita que essas regiões hidrotermais sejam os lugares mais prováveis para a vida ter surgido aqui na Terra, exatamente por propiciar essas reações químicas essenciais para a formação das moléculas. E ainda hoje, essas fontes hidrotermais, elas são oásis no fundo oceânico. O fundo oceânico é praticamente estéril, não tem animais, não tem vida, porque você não tem sol, você não tem fontes de energia. Essas fontes liberam a energia química necessária para a vida. E você encontra, por exemplo, esses vermes tubulares em volta das fontes hidrotermais, que sobrevivem em simbiose com uma bactéria que vive no interior dele, que capta esses átomos, esses compostos químicos, e transforma e usa eles para gerar energia. Os vermes usam essa energia e alguns animais, como alguns pequenos caranguejos, são capazes de se alimentar dos vermes. Então você tem todo um ecossistema que usa da energia química do nosso planeta para existir. E mesmo se o Sol explodisse, esse sistema ia continuar funcionando, como se nada tivesse acontecido. Então é um sistema completamente diferente, a gente imagina que a vida aqui no nosso planeta tenha surgido assim. Não sei se vocês viram, inclusive saiu em alguns jornais um tempo atrás, foi descoberto, talvez, sim. Sim, é o mesmo tipo de vida como a gente conhece. Esses organismos, essas bactérias, elas principalmente são redutoras de ferro ou enxofre, então elas pegam ferro e enxofre, elas fazem uma reação química com eles, e a partir dessa reação química, elas geram ATP. E depois elas usam o ATP para síntese de biomoléculas, enfim, no metabolismo dela. Mas é o mesmo sistema biológico como a gente conhece. Eu não lembro o que eu estava falando, mas vamos seguir adiante. Bom, é verdade, obrigado. Não sei se vocês viram nos jornais, mas recentemente foram encontrados alguns fósseis, microfósseis, então de micro-organismos que estão sendo considerados os mais antigos do planeta, com 3,7 bilhões de anos e que se assemelham
com algumas bactérias atuais que vivem nessas fontes hidrotermais, reforçando a teoria de que se a vida surgiu, talvez ela tenha surgido numa condição como essa. Então a gente está cada vez mais perto de entender o processo de origem da vida aqui na Terra também. E claro, pode ser que essas biomoléculas necessárias para a vida, os açúcares, os aminoácidos, tenham surgido fora, como a gente sabe que eles são formados no meio interestelar, e tenham sido trazidos aqui para a Terra por meio de impactos de cometas, meteoros, asteroides, poeira estelar e coisas desse tipo. A gente sabe que esses impactos eram mais frequentes no início do nosso planeta, e até hoje, várias toneladas de material caem no nosso planeta por ano, vinda dessa poeira estelar ou de pequenos meteoros e asteroides que entram. Então a gente não precisa de um grande impacto para trazer o material aqui. E uma coisa interessante, eu não sei se vocês sabem, há controvérsias também, mas a água que a gente tem no nosso planeta, por exemplo, a água que está aqui na minha garrafinha, talvez 50% da água que existe hoje na nossa hidrosfera, ela não é primitiva, ela não é original do processo de formação planetária, mas ela foi trazida depois por impactos de asteroides e cometas. Então, quando vocês estão tomando água, pensem que vocês estão tomando água alienígena. Então, esse intercâmbio de material, ele existiu o tempo todo e existe até hoje. E as biomoléculas podem ter sido trazidas junto. Veja que eu não estou falando de vida sendo trazida, só das biomoléculas que enriqueceram a química que a gente tinha e que possibilitando a vida de surgir aqui. Só para finalizar essa história de origem da vida, eu queria dar um exemplo com um meteorito, que é um meteorito que caiu na cidadezinha de Murchison, na Austrália, aqui nesse pontinho, muito perto de uma região chamada Shark Bay, ou Baía dos Tubarões, que é um lugar muito especial porque existem estromatólitos gigantes vivendo até hoje, que são alguns dos organismos que a gente acha que são dos mais antigos do nosso planeta. Então, nessa cidadezinha, que é um lugarzinho simpático, lá no meio da Austrália, caiu um meteorito, e esse meteorito é um meteorito bem especial. Esse aqui é um fragmento dele, e ele é especial porque existem várias classes de meteoritos. Tem os metálicos, tem os rochosos, esse é um meteorito que é rico em material orgânico. Ele é tão rico em material orgânico que se você abre, se você tem um pedaço dele, e você está num lugar vedado, e você abre, ele cheira mal. Ele cheira mal porque ele tem matéria orgânica nele que está se decompondo. E foi feito um experimento didático e muito divertido, muito interessante, pelo David Dimmer, lá dos Estados Unidos, em que ele basicamente pegou esse material orgânico e extraiu do meteorito e colocou esse material orgânico num solvente polar. Ele colocou em água. Basicamente, quando ele colocou esse material orgânico nesse solvente, na água, prontamente esse material orgânico se reorganizou, formando o que a gente chama de micelas, de estruturas que lembravam as células, estruturas que lembravam a membranas celulares. É mais ou menos a mesma coisa que você pegar óleo e colocar em água. Você rapidamente vê formando essas bolinhas. Aqui a estrutura é um pouquinho diferente porque ele é uma molécula anfifílica, que a gente chama. Que tem uma parte que não gosta de água e uma parte que gosta de água. Então ele se organiza nessas células, nessas estruturas especiais, que são essas bolotinhas de moléculas. Isso é muito parecido como funcionam as membranas das nossas células. E o que eu quero dizer com isso é, a química necessária para fazer aquela etapa da compartimentalização celular, ela está presente no nosso sistema solar desde o início, porque esse meteorito é extremamente velho, ele foi formado junto com o sistema solar 4,6 bilhões de anos atrás. A química já estava aqui, então já estava disponível para formar a compartimentalização necessária para a vida. Então é fácil fazer a parte de compartimentalização. Resta para a gente construir uma célula a informação e o metabolismo. Grande parte dos pesquisadores acreditam que no começo da vida aqui na Terra, esses sistemas metabólicos e informacionais, eles eram mais simples do que a gente tem hoje nas células, que é um sistema bem moderno que a gente tem hoje. A gente tem o DNA, a gente tem as enzimas que fazem as proteínas. Talvez no começo existisse uma coisa que eles chamam de mundo do RNA. O RNA é uma molécula mais simples que o DNA. Ao invés de ter aquela dupla fita enrolada, o RNA é uma fita simples. De uma macromolécula, mas com uma fita simples. O que foi descoberto nos últimos anos é que o RNA, além de ser capaz de armazenar informação química, ou seja, armazenar informação genética que pode ser passada para os descendentes, ele é capaz de funcionar como um catalisador químico.
A gente sabe que nas nossas células, isso é usado, por exemplo, nos ribossomos para produzir proteínas. Mas foi mostrado muito recentemente que ele tem a capacidade de fazer autocatálise, ou seja, de facilitar a cópia de si mesmo. Então, ele é uma maquininha que é capaz de se replicar, de fazer cópias de si mesmo. Basicamente, isso que a gente tem é o que a gente chama de um autômato celular. Se a gente mostra que isso é eficiente, e a gente consegue juntar esse autômato celular, essa maquininha de fazer cópias de si mesmo, com um sistema de compartimentalização, a gente é capaz de produzir um sistema vivo, ou uma célula primitiva. E vários grupos, principalmente o grupo daquele bilionário americano, Craig Venter, que é um dos pais da genética moderna, do sequenciamento genético, ele tem investido exatamente nisso, de produzir células artificiais, de pegar sistemas informacionais artificiais escritos no computador, construir eles, colocar num sistema compartimentalizado e mostrar que isso funciona. E tem vários artigos científicos mostrando que a gente está muito perto de produzir uma protocélula funcional. Então a gente está aprendendo quais os elementos necessários para você produzir uma célula que é capaz de se manter, de fazer metabolismo e de se reproduzir. Então a gente está perto de entender uma história possível para a origem da vida. E eu queria acabar essa parte de origem da vida dizendo, isso é o que aconteceu com a vida aqui na Terra? Foi assim que a vida surgiu? Não necessariamente. Isso é uma história possível para a origem da vida, mas a gente não tem evidências diretas ou fósseis desse período para mostrar que foi assim que aconteceu. E talvez a gente nunca tenha, porque as rochas desse período, lá dos primeiros milhões, centenas de milhões de anos, ela não foi preservada, tudo já foi destruído com o tempo. Então, provavelmente a gente nunca vai responder definitivamente o que aconteceu aqui na Terra, mas pelo menos a gente tem entendido quais são os processos necessários para você produzir alguma coisa como a vida que a gente conhece. Bom, e como a gente procura por vida extraterrestre? Bom, de novo, vida extraterrestre a coisa fica piolenta, porque a chance da gente cometer erros é muito grande. Eu sempre coloco essa coisinha simpática aqui na vida extraterrestre, porque ele é um bicho muito estranho. Eu que não sou biólogo, eu olho para isso aqui e com o meu vasto conhecimento de ficção científica, eu olho para isso aqui e obviamente é um ET, né? Óbvio. E esse é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala de busca de vida extraterrestre, ou de ciência em geral. Nem tudo que a gente não conhece é ET. Aliás, longe disso. A maioria dos casos é simplesmente fruto da nossa própria ignorância. Só isso. Esse cara aqui é uma salamandra, que eu sempre esqueço o nome. Às vezes tem um biólogo na plateia que conhece. Está ali. Sempre tem alguém que conhece quem é o maldito ET. E eu queria só deixar essa lição. Nem sempre o que a gente acha estranho é ET. Aliás, até hoje nunca foi. E eu queria colocar outros problemas sobre a busca de vida extraterrestre. Mesmo aqui no nosso planeta, que a gente sabe que tem uma vida abundante. Vocês olham aí fora, tem as árvores, os alunos, etc. e tal. Se eu pegar todos os alunos, esmagar todos eles, às vezes dá vontade, e fazer uma bolinha. Toda a matéria viva que existe no nosso planeta, não só os alunos, vamos pegar as bactérias, porque bactérias são muito mais importantes que alunos. 90% de toda a matéria viva do nosso planeta está nas bactérias. Então, a maior parte das células do nosso corpo é feita de bactérias. A gente não é nada mais do que um sistema de transporte público para bactérias, e só isso. Então, bactérias são a vida no nosso planeta. Se eu pegar toda essa matéria orgânica e juntar, formando uma bolinha, e comparar com o tamanho da Terra, que tamanho seria essa bolinha? Não dá para ver naquela escala, eu tenho que dar um zoom. A bolinha está aqui, ficou claro, mas é basicamente um pontinho do tamanho do spot do laser. A quantidade de matéria viva no nosso planeta é insignificante se comparada ao tamanho do nosso planeta. É isso que eu quero deixar. Basicamente, quando a gente fala de procurar vida em outros planetas, basicamente o que a gente vai estar fazendo é procurar agulha num palheiro. E agulha num palheiro planetário e agulha num palheiro cósmico. Então, os espaços são gigantes. E a vida não é tão abundante como a gente imagina que ela é. Isso para planeta como a Terra, que a vida é abundante, blá, blá, blá. Imagina em Marte, que hoje é um deserto, e a gente quer procurar vida em Marte. Onde será que ela está escondida? Será que é aqui? Será que é acolá? Eu vou mandar uma sonda miserável que vai andar 20 quilômetros. Será que em 20 quilômetros eu vou encontrar vida ou não? Vale a pena gastar $1 bilhão para andar 20 quilômetros? Né? O custo de quilômetro por dólar está alto aí, né? Mas enfim. A grande pergunta, que é a pergunta interessante que a gente tem que fazer, é como que uma vida miserável como essa aqui, dos alunos esmagados, é capaz
de alterar um planeta em escala global. E como a gente sabe que os alunos são capazes de fazer isso, né? E a gente tem exemplos, estudando a vida como a gente conhece, de que a vida de fato é capaz de alterar um planeta em escala global. Se a gente está aqui hoje respirando, e se o planeta inteiro hoje tem 20% de oxigênio, é porque cianobactérias miseráveis, células jogadas lá no oceano, por alguns bilhões de anos trabalhando, produziram esse oxigênio e trocaram aquela atmosfera primitiva de CO2 e dióxido de carbono para a atmosfera óxica, para a atmosfera rica em oxigênio que a gente tem hoje. Então, organismos miseráveis são capazes de alterar um planeta em escala global, contanto que a gente dê tempo suficiente. E o que a gente precisa ser esperto, quando a gente fala de busca de vida extraterrestre, é entender quais são esses sinais que a gente precisa procurar, que são as chamadas bioassinaturas. Diga. Qual seria a densidade daquela bolinha, o volume natural das células? Não, eu esmaguei mais os bichos. Eu não lembro, mas eu acho que eu devo ter colocado... Bom, eu não lembro mais quando eu fiz essa conta, mas eu acho que eu devo ter colocado a densidade da água. Só para chutar. A gente é feito basicamente de água, então foi um chute que eu dei. Assumi a densidade da água, peguei toda a massa da Terra e vi qual era o volume que você formaria. Mas é um chute. Eu simplesmente esmaguei todo mundo. Eu bati todo mundo no liquidificador para fazer isso. Então, esse é um dos passos importantes. A gente vai procurar por agulha em palheiro, mas a gente vai procurar isso de maneira esperta. E que tipo de vida que a gente vai procurar? De novo, a gente vai procurar por alunos extremamente inteligentes, nem aqui na Terra a gente encontra. Então, como que a gente faz para procurar, como que a gente deve procurar por vida fora da Terra? De novo, a gente precisa ser esperto e olhar para os exemplos da vida como a gente conhece. Se a gente olha para a história da vida aqui na Terra, fazendo o estudo dos fósseis principalmente, pela paleontologia, a gente consegue desvendar uma série histórica, uma série evolutiva. Isso aqui que está apresentado é um relógio geológico, onde aqui no zero está a formação do planeta, 4,6 bilhões de anos atrás, e o tempo corre no sentido horário, com várias setinhas aqui marcando o tempo, que eu não enxergo porque eu sou míope demais. Mas essas fitinhas que estão aqui são diferentes grandes classes de organismo que vão sendo encontradas no registro geológico. Então, os mais antigos, aqui na minha anotação, estava em cerca de 3,5 bilhões de anos. Hoje, a gente está trazendo isso mais para trás, para 3,7. Cada vez a gente vem puxando um pouquinho mais para trás. Esses organismos aqui no comecinho, eles são basicamente os organismos unicelulares, como as bactérias. E por bilhões de anos, cerca de 2 bilhões de anos, basicamente o que a gente encontra no registro fóssil são organismos unicelulares. Depois surgem os unicelulares, e mais que isso, unicelulares procariotos, que são aqueles que não têm núcleo organizado, tipo bactéria mesmo. Depois surgem os eucariotos, que são um pouquinho mais sofisticados, eles já têm um núcleo organizado, que ficam por aí mais 1 bilhão de anos. Só depois surgem os organismos que são capazes de viver juntos, ou células que são capazes de viver juntas, conversando entre si, que são os organismos multicelulares, mas ainda muito simples. E só 600 milhões de anos atrás, num evento chamado da explosão do Cambriano, surge a diversidade biológica como a gente conhece hoje. Surgem os animais verdadeiros, ainda muito simples. Surgem os organismos com carapaças rígidas, que primeiro são carapaças mesmo, como cascas, depois isso vai evoluir para os esqueletos. Depois surgem as plantas. Toda a diversidade, como a gente conhece a vida assim, mais ordinária, surge aqui 600 milhões de anos atrás. Isso quer dizer que por 4 bilhões de anos do nosso planeta, basicamente tinha organismos extremamente simples do ponto de vista preconceituoso, antropocêntrico, né? Mas com a sua complexidade própria, mas basicamente unicelulares e multicelulares muito simples. Então, quando a gente fala de procurar vida fora da Terra, a gente está pensando exatamente em procurar os organismos que viveram a maior parte do tempo no nosso planeta e que até hoje constituem a maior massa viva do nosso planeta, que são os organismos unicelulares. Por isso que a gente pensa, primariamente, quando a gente fala de vida extraterrestre, dentro da astrobiologia, a gente está falando em procurar por micro-organismos. Claro que existem pesquisadores que trabalham com a procura de vida inteligente extraterrestre, busca de civilizações extraterrestres comunicantes, principalmente daquele pessoal que faz o projeto SET, Search for Extraterrestrial Intelligence. Existe. Recentemente,
o milionário russo, junto com o Stephen Hawking, colocaram 100 milhões de dólares nesse tipo de pesquisa, então existe financiamento e tem gente fazendo isso, mas grande parte da comunidade procura por micro-organismos. Gente, se estiver ficando tarde, precisarem ir embora, quiserem fazer perguntas, façam perguntas, senão eu vou falando. Então são esses caras que a gente usa como modelos. E quais micro-organismos a gente procura? O universo, apesar de ter lugares habitáveis, ele tem lugares com extremos de temperatura, de pressão, de radiação. Então a gente precisa procurar a nossa ideia é procurar por organismos modelo que são extremamente resistentes. E a Terra é um lugar muito criativo para ambientes. Existem ambientes quentes, frios, alta radiação, alta temperatura. Então a gente usa os organismos que a gente encontra nesses lugares, que são chamados extremófilos, organismos que gostam, precisam ou suportam ambientes extremos como modelos. Existem os organismos que vivem no frio, como nos polos, no fundo dos oceanos, no alto das montanhas, são chamados organismos psicrofílicos, que gostam do frio. Organismos que gostam do calor, os termofílicos. O recorde de temperatura naquelas fontes hidrotermais de organismos vivos é de 121 graus Celsius. Basicamente, isso é a temperatura que vocês fervem feijão dentro de uma panela de pressão. É muito quente. É a temperatura que a gente esteriliza material cirúrgico em autoclaves. Esses caras aqui seriam capazes de sobreviver a esse tipo de coisa. Existem os organismos acidofílicos, que gostam de viver em ambiente ácido. Isso aqui é um rio que tem na Espanha, chamado Rio Tinto, por causa dessa cor avermelhada, que tem um pH igual do nosso suco estomacal, pH da ordem de 2, e tem essa capa de micro-organismos que cresce no fundo, feliz e contente, nesse pH 2. Existem os organismos alcalinofílicos, que gostam de viver em pH bastante alto. Isso aqui é um lago de soda cáustica que tem nos Estados Unidos, chamado Lago Mono, pH da ordem de 10, e está repleto de organismos vivendo nessas condições. Opa, alguma coisa aconteceu? Puff, 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 puff. Existem os que gostam de viver em ambiente extremamente rico em sal, como as salinas, e são os chamados organismos halofílicos. Se vocês já visitaram uma dessas salinas, onde é retirado o sal do oceano, talvez vocês tenham visto uma capa cor-de-rosa crescendo em cima daqueles lagos de sal. Essa capa cor-de-rosa é uma classe de organismos chamado arqueias. Essas arqueias adoram viver nesse sal. E é um ambiente extremamente nocivo para qualquer outro tipo de vida. E o mais legal é que depois a gente come esse sal. Não importa. Visitem uma salina. Vocês nunca mais vão querer colocar muito sal na comida. Existem os organismos que vivem em ambiente basicamente anóxico, sem oxigênio. Isso aqui é o Mar Morto. Vocês podem ver o carinha aí flutuando. No fundo do Mar Morto você tem uma capa basicamente livre de oxigênio. E nessa condição totalmente livre de oxigênio, alguns organismos, principalmente arqueias metanogênicas, que geram metano, e metanotróficas, que consomem metano, vivem felizes e contentes. E elas são um dos resquícios dos organismos que viviam no nosso planeta quando a atmosfera não era rica em oxigênio. Então, hoje, o que é um ambiente extremo, no passado era o que existia no dia a dia. Então, essa definição de extremo varia com o tempo também. Existem os organismos que gostam de viver em ambiente seco, ou que suportam baixíssimas quantidades de água. Isso aqui é um dos exemplos dos lugares mais secos do planeta. São chamados vales secos, ou dry valleys, na Antártica. É tão seco que é um dos raros lugares no continente antártico que você tem solo exposto. Você não tem um manto de gelo. Então a Antártica não é só um manto de gelo. Tem lugares como esse que é basicamente um deserto. Muito parecido com as condições de Marte. Temperaturas da ordem de menos 40, menos 60 graus. Altíssima incidência de radiação, extremamente frio e seco. Basicamente não tem nenhum tipo de vida, com exceção dos humanos chatos, que vão sempre estar por perto, né? Mas se você escava esse solo, você encontra uma região de solo congelado, que é chamada de permafrost, solo permanentemente congelado, e nesse permafrost você é capaz de encontrar vários organismos que conseguem viver nessas condições. E existem os organismos, como eu já falei, os que vivem em alta pressão, que são chamados barofílicos, nessas fumarolas submarinas e mesmo no fundo das rochas. E existem os que eu mais me divirto, que são os organismos resistentes à radiação, que eu trabalho no dia a dia, parte da minha pesquisa. E aqui tem um exemplo, isso aqui é uma plaquinha de cultura bacteriana, com colônias de bactéria crescendo, e essa bactéria que está crescendo é chamada Deinococcus radiodurans, é o organismo mais resistente à radiação ionizante que a gente conhece. Ele consegue sobreviver a doses de radiação
dezena de milhar de vezes maior do que nós conseguiríamos sobreviver. Não só sobreviver, como ele continua feliz e contente se reproduzindo nessas condições. Então, tem organismos extremófilos de todos os tipos que a gente usa como modelo para estudar a vida em outros lugares. Bom, aqui no Sistema Solar, a gente está aqui, obviamente, a gente está aqui na Terra, a gente consegue mandar sonda para outros planetas e luas do Sistema Solar e entender, estudar esse ambiente, como a gente tem feito com Marte, e tentar buscar vida nessas condições. É uma vantagem do que a gente pode fazer no Sistema Solar, porque as distâncias não são tão grandes. Hoje, em alguns poucos anos, ou dezena de anos, a gente consegue chegar até Plutão. Então, hoje a gente consegue fazer viagens relativamente rápidas no Sistema Solar. Relativamente, ainda demora vários anos. E tem vários ambientes interessantes para a gente estudar aqui, principalmente Marte, que está aqui do lado, que hoje a gente sabe que tem água líquida, e as luas de Júpiter e Saturno, que a gente também já sabe que existem oceanos de água líquida no seu interior. E mesmo Plutão, que está lá longe, a gente tem aprendido que existe a possibilidade de também ter água nessas condições, aí provavelmente congelada. Em Marte, que é o lugar onde a gente mais tem estudado para esse tipo de coisa, a gente sabe que existe, apesar da superfície ser seca, ter alta incidência de radiação, baixa pressão, como lá nos Dry Valleys, no subsolo a gente sabe que tem água líquida, tem gelo, tem calor e tem possibilidade de vida. Então muita gente tem procurado maneiras de estudar esse fundo, estudar o subsolo marciano. Atualmente a grande sonda que ainda está trabalhando em Marte é a Curiosity, que já está lá desde 2012. Então já faz algum tempinho, mas continua trabalhando e vasculhando para entender o passado hidrológico e geológico do planeta, mas as próximas missões já estão planejadas para tentar procurar por moléculas orgânicas e, de fato, indícios de vida passada. Isso aqui não precisa, a gente pode passar. Uma das missões que vai fazer isso é a missão europeia que deve pousar em Marte em 2018, chamada ExoMars. E a ExoMars, o que ela vai carregar, um dos instrumentos interessantes que ela vai carregar, é uma sonda perfuradora que vai chegar até 2, 3 metros de profundidade e conseguir atingir aquela camada de gelo e água, tal. Isso a gente espera, no subsolo e procurar por vida nessas condições. Bom, isso aqui eu não vou passar, mas recentemente foi encontrado evidências de água escorrendo de algumas colinas de Marte, e isso reforça o potencial que o planeta tem de abrigar vida. Aqui é só o exemplo do artigo que encontrou essa água. E também existem sondas que estão estudando a atmosfera do planeta, porque como aqui na Terra a vida é capaz de alterar a atmosfera, lá em Marte talvez isso esteja acontecendo também, mas não com liberação de oxigênio, mas sim com a liberação de metano. Então a sonda, uma das partes bom, não é aqui, mas tudo bem, essa aqui é outra. Uma das partes da ExoMars, que já chegou em Marte e está orbitando o planeta, está coletando a atmosfera e procurando por esses indícios moleculares da presença de vida também. E quando a gente fala além do Sistema Solar, também existem planetas. Então, orbitando outras estrelas, a gente hoje sabe que existem planetas. Até algum tempo atrás, basicamente isso era uma hipótese científica e nada mais, mas hoje a gente consegue detectar esses planetas e a gente tem aprendido que praticamente ao redor de toda a estrela que vocês observam no céu, existe um sistema planetário. Isso aqui é um gráfico mostrando o número de exoplanetas que têm sido descobertos em função do tempo, desde os anos 80 até 2015, 2016, 2017, e a gente vê que o número desses pontinhos aqui tem aumentado muito com o tempo, e não só ele tem aumentado com o tempo, como vocês podem ver nesse gráfico, que esse gráfico aqui, nesse eixo, a gente tem a massa do planeta. Os planetas que estão aqui em cima, eles têm uma massa igual de Júpiter. Então, é um planeta grande, 1000 vezes maior que a Terra. É um gigante gasoso. Quando a gente está aqui embaixo, a gente tem a massa igual à da Terra. Um planeta pequeno, mas com a grande diferença que ele é um planeta rochoso. O planeta rochoso tem a possibilidade de ter uma atmosfera e de ter oceanos. Um planeta muito mais possivelmente habitável. A tecnologia tem permitido detectar mais planetas e cada vez mais ela tem sido sensível para detectar planetas pequenos e rochosos. Então, hoje a gente já tem capacidade para detectar planetas do tamanho da Terra orbitando outras estrelas. E eu atualizei aqui, mas ficou ruim. Até hoje foram detectados e confirmados e publicados na literatura 3.605 planetas orbitando outras estrelas. E esse número vem crescendo muito rapidamente, basicamente dependente da tecnologia. E cada vez mais a gente tem construído telescópios melhores e mais sensíveis.
E esse aqui são alguns exemplos dos telescópios que estão sendo construídos agora, e astrônomos são super criativos nos nomes. Esse aqui é um telescópio que está sendo construído no Havaí. Ele é um telescópio que vai ter um espelho de 30 metros de diâmetro. Maior que esse auditório, o tamanho do espelho. O maior espelho que a gente tem hoje é um espelho de 11 metros. Então ele vai ser 3 vezes maior que qualquer espelho que existe. Quanto maior o espelho, mais sensível se torna esse telescópio. E os astrônomos são tão criativos que eles deram o nome para esse telescópio de TMT, 30 Meter Telescope, telescópio de 30 metros. Que é muito criativo. Aqui no Hemisfério Sul, a comunidade europeia também está construindo um telescópio gigante, que vai ficar no Chile, onde tem vários telescópios importantes. O Brasil, em princípio, faz parte do consórcio que está construindo isso, apesar da gente ter dado calote nas contas, para variar. E esse telescópio aqui vai ter um espelho de 41 metros de diâmetro. De novo, como é um espelho muito grande, os astrônomos foram criativos e deram o nome de Extremely Large Telescope, telescópio extremamente grande. Esses caras aqui e alguns projetos super ambiciosos, como telescópios espaciais ainda maiores que o Hubble, e às vezes até constelações de telescópios, que são alguns projetos como o projeto Darwin ou Terrestrial Planet Finder dos Estados Unidos, eles vão permitir fazer uma coisa muito mais legal do que simplesmente detectar os planetas. A gente vai conseguir fazer espectroscopia dos planetas. Ou seja, a gente vai conseguir pegar a luz que chega desses planetas e analisar elas para procurar evidências nessa luz que vem do planeta da composição química da atmosfera desses planetas. Isso aqui é um exemplo de um espectro luminoso tirado do nosso próprio planeta. Então, da atmosfera do nosso planeta. E o que a gente vê aqui é que a gente tem uma curva, não importa o que ela significa muito, mas o que a gente vê é que tem uns vales, que a gente chama de absorções. Essas absorções a gente consegue estudar em laboratório e a gente consegue identificar quais os elementos ou quais as moléculas que são responsáveis por elas. Então a gente consegue ver, por exemplo, que essa banda de absorção, ela é característica da presença de CO2 na atmosfera. Essa daqui é de ozônio, essa daqui é do metano, e várias dessas pequenininhas aqui são de água. Então, estudando um espectro como esse, a gente consegue dizer quais são os gases que existem na nossa atmosfera. O que a gente vai conseguir fazer com esses telescópios gigantes é fazer esse mesmo estudo, só que de outros planetas. E a pergunta é, se eu tenho um planeta diferente, com outro tipo de vida, como vai ficar esse espectro? Essa é a grande pergunta científica que a gente precisa se fazer. E para isso a gente precisa entender, obviamente, como a biologia funciona, como que o Spock respira lá naquele planeta, mas a gente também precisa entender como que ele se relaciona com a atmosfera, ou com a radiação da estrela dele. Será que ele faz fotossíntese? Será que ele produz oxigênio? Será que ele consome CO2? O que ele respira? Ou seja, a interação também com a atmosfera, a interação com a hidrologia, como que ele interage com os oceanos, com os sistemas hidrológicos do planeta, e que interação com a geologia, como que funciona o ciclo de gases, etc. E tal. E a gente precisa entender como que todos esses sistemas se correlacionam para produzir, no final das contas, o resultado que vai ser a química da atmosfera. E esse é um dos grandes desafios que a astrobiologia tem. Tentar juntar as pessoas que trabalham nessas diferentes áreas, com um conhecimento muito forte da biologia, para gerar um modelo capaz de interpretar o resultado que a gente vai tirar desses telescópios gigantes, para tentar, com isso, dizer se existe ou não existe vida em outros planetas. Então é um desafio gigantesco que a gente tem hoje que enfrentar para resolver isso. Apesar de parecer, muita gente fala, que coisa inútil, né? Eu vou dizer que existe vida na PQP, mas eu não tenho nem como chegar lá, nem como coletar, nem como interagir com ela. Pode parecer inútil, mas a ciência tem aplicações fundamentais também. Quando a gente é capaz de fazer um modelo como esse, quando a gente é capaz de entender como que a biologia funciona numa escala global, a gente pode aplicar esse mesmo conhecimento para a Terra e usar, por exemplo, para fazer geoengenharia para reverter o aquecimento global. Então, esse é o tipo de conhecimento que não necessariamente é inútil. Apesar de todo o conhecimento fundamental, na minha opinião e de vários outros colegas, é útil por gerar conhecimento por si só. Só para dar um gostinho, eu acho que todo mundo viu algum tempo atrás, que foi encontrado na estrela mais próxima da gente, Próxima Centauri, 4,2 anos-luz da Terra, um planeta rochoso, supostamente muito parecido com a Terra, possivelmente habitável aqui pertinho. Então, realmente muito perto da gente, 4,2 anos-luz, ou seja, é longe ainda. Se eu viajasse na velocidade da luz, eu demoraria 4 anos. Se eu viajar na velocidade da sonda mais rápida que a gente já criou,
acho que a gente demoraria da ordem de 30 mil anos. Então, é muito longe, não dá para chegar lá ainda. Mas dá para a gente usar nossos telescópios para estudar ele em detalhe. Então, isso foi encontrado recentemente. Então, o universo está cheio de lugares habitáveis. Isso aqui é uma representação artística do que se imagina que seja. E mais recentemente ainda, talvez vocês tenham visto, foi encontrado, cadê você? Um sistema muito pertinho da gente, eu esqueci agora, 21 anos-luz da gente, que é o sistema chamado TRAPPIST-1, que é o nome da estrela, na verdade, que tem 7 planetas ao redor dela, que são planetas rochosos. 3 desses planetas estão na chamada zona de habitabilidade estelar, ou seja, eles estão na distância certa da estrela para ter condições de ter água líquida na superfície. Então, existem sistemas que têm não só uma possibilidade de vida, mas muitas possibilidades de lugares habitáveis. Então, vale a pena continuar procurando por vida no universo. Blá, blá, blá. Isso aqui é só um modelo de como eles foram detectados, isso não importa muito. Eu vou pular lá para frente e realmente terminar, porque senão isso aqui vai ao infinito. Que aqui tem um pouco do que a gente tem feito recentemente. E eu só queria mostrar uma das coisas que o nosso grupo tem feito. Então, o nosso grupo de pesquisa tem feito algumas coisas nessa área. A gente tem feito simulações para entender, a gente simula em laboratório as condições de Marte e de superfície de outros planetas. A gente usa os laboratórios síncrotron lá em Campinas para simular a radiação de estrelas. A gente vai para vários desses ambientes extremos aqui da Terra para coletar micro-organismos e depois estudar em laboratório. Isso daqui a gente tem um trabalho muito forte com o Programa Antártico Brasileiro, então a gente vai para a Antártica várias vezes, a gente já foi para Atacama, Andes e vários outros lugares para estudar o alto da atmosfera, fundo do oceano, lugares criogênicos. Isso aqui é Antártica, Atacama, estudando bichos estranhos. E eu queria trazer para vocês um trabalho que a gente tem feito com o pessoal da USP de São Carlos, com a Escola de Engenharia aqui de São Carlos, que é estudar o ambiente estratosférico. Nossa, eu esqueci de colocar uma parte. Mas a gente tem feito lançamentos de balões estratosféricos com o pessoal da engenharia aqui, lançando sondas até cerca de 30 km de altitude e usando essa região da estratosfera, que tem temperaturas da ordem de menos 40 graus, pressão da ordem de 10 milibar e alta incidência de radiação, como um excelente simulador da superfície de Marte. Então, aqui na Terra, a gente tem um ambiente que é muito parecido com a superfície de Marte. Então, a gente manda micro-organismos para essas regiões e testa a resposta dele nessas condições. Como eu falei, temperatura baixa, quase nada de umidade, baixa pressão, alta incidência de radiação ultravioleta, ambiente perfeito para simular Marte. Então, a gente usa esse como um simulador marciano muito bom. Bom, eu vou terminar muito em breve. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais de astrobiologia, a gente publicou um tempinho atrás um livro de astrobiologia que está disponível gratuitamente na internet, em PDF, e-book. Então, vocês podem entrar aqui no site, baixar. Divirtam-se. Se vocês tiverem sugestões, críticas, escrevam. E está aqui meu e-mail, eu fico à disposição para perguntas, para mais conversas. E tem um videozinho aqui mostrando o lançamento do balão, para vocês conhecerem o grupo aqui de São Carlos, vão encher o saco deles. É o Grupo Zenit, um pessoal muito empolgado em fazer ciência espacial. A gente lançou esses balões e a gente está se preparando agora para fazer uma missão ainda mais ambiciosa, que é a missão Garateia-L, para lançar um CubeSat, que é um pequeno satélite, para a órbita lunar, para fazer experimentos também desse tipo. Então, vão conhecer. Procurem no Facebook ou no Google Grupo Zenit, vocês vão encontrar bastante coisa. Aqui tem um videozinho, fico à disposição aí para perguntas, pessoal. E é isso aí, não precisa assistir o vídeo não, pode fazer perguntas. O vídeo vai ficar passando. Ok. Bom, agora abrimos para perguntas, comentários. Sim. Boa noite. Boa noite. Você falou que uma das bioassinaturas que se vê na atmosfera de um planeta, que pode ser estudada pela espectroscopia, no caso da Terra seria a presença do oxigênio. Porque o oxigênio aqui era muito menos abundante no passado e ele se tornou abundante por causa das cianobactérias, das algas, essas coisas. Se um astrônomo alienígena, um Spock, estivesse olhando para a espectroscopia do nosso planeta, ele poderia concluir que esse oxigênio é uma bioassinatura? Ou ele
poderia dizer, não, talvez isso daí tenha surgido junto com o planeta lá na formação do planeta. Bom, se ele tiver um sistema acadêmico igual ao nosso, ele ia publicar, encontrei vida extraterrestre na Terra. Isso prontamente ia ser rechaçado pela comunidade científica de Vulcano, falando que não, propondo várias alternativas para desprovar o que ele tinha falado, porque é assim que funciona a ciência. E é um fato. Para você fazer uma afirmação tão forte quando eu encontrei vida, você vai precisar de uma prova muito maior do que simplesmente encontrar oxigênio. E no caso específico de oxigênio, a gente não precisa ser vulcano para saber que existem fontes alternativas para gerar o oxigênio, mesmo a grande quantidade de oxigênio que existe aqui na Terra. Se você tem uma superfície de água ou de gelo que é bombardeada, por exemplo, por radiação ultravioleta, ou raio-x, ou partículas, você é capaz de quebrar essa água, gerar oxigênio, gerar ozônio e produzir assinaturas como a da Terra, de oxigênio e ozônio, que são falsas, são falsos positivos. Então, a gente é extremamente criativo para estragar a ideia dos outros, isso é o fato. Mas, se a gente quiser fazer uma afirmação dessa, a gente vai ter que pensar em todas as hipóteses alternativas para gerar aquilo e tentar descartar. No caso específico do oxigênio, tem várias hipóteses alternativas para isso. Tanto que o oxigênio, apesar daqui na Terra ele ser um produto da vida, ele não é tido com a melhor bioassinatura atmosférica possível. Existem outras que são propostas. A gente pensando que a vida basicamente o que a vida faz quando está em um certo lugar é promover desequilíbrio químico. Ou sempre que a gente está em um lugar, a gente basicamente tira aquele sistema do equilíbrio termodinâmico. Quer dizer que os gases vão estar fora do equilíbrio normal, enfim, vai estar tudo meio maluco. O que a gente pensa com uma boa assinatura, é a gente encontrar um gás ou uma molécula, seja o que for, que esteja naquele lugar fora do equilíbrio termodinâmico. E uma das propostas de bioassinatura, baseada nesse princípio de estar fora do equilíbrio termodinâmico, aqui para a Terra mesmo, é o metano. Metano, quando é produzido, ele tem um tempo de vida na atmosfera que é muito baixo. Da ordem de 1, 2 anos, você já deveria ter fotodestruído, fotodegradado ou degradado por outras reações químicas dele. Então, ele tende a não se acumular na atmosfera, a não ser que você tenha alguma coisa sempre produzindo ele. Então, se você encontra, por exemplo, o metano aqui da Terra, a gente sabe que se a gente faz as contas de equilíbrio químico, mesmo levando em conta as fontes abióticas, as contas não fecham. Então, você precisa de uma fonte externa. No caso da Terra, essa fonte externa é a vida. Isso já foi proposto para Marte. Em 2004, foi detectada uma produção anômala de metano na região equatorial de Marte, com telescópios aqui da Terra. E foi proposto que esse metano lá em Marte, por estar na região do Equador, que é mais quente, mais propensa a ter água, poderia ter origem biológica. Quando isso foi publicado, óbvio, veio uma centena de trabalhos propondo ideias alternativas e contestando a fonte biológica, propondo fontes geoquímicas para isso. Tanto que isso foi bom porque desenvolveu um monte de modelos, principalmente de uma química chamada serpentinização, para explicar esse metano. Então, hoje a gente conhece muito mais da geoquímica da produção de metano do que a gente conhecia antes. Mas a gente não tem mais tanta certeza que aquele metano lá é de origem biológica. No frigir dos ovos, não existe uma boa bioassinatura, pelo menos atmosférica, que seria capaz de responder. Existem bioassinaturas mais fortes e mais fracas. O metano é uma assinatura forte, porque ele normalmente está em desequilíbrio químico. Mas o ideal seria a gente ter mais de uma bioassinatura aparecendo ao mesmo tempo, para uma reforçar ou corroborar a outra. Mas vai ser muito difícil a gente encontrar uma bioassinatura que seja 100% confiável. A gente pode dizer, tenho certeza. A menos que seja uma nave Klingon pousando aqui embaixo. Né? Boa noite. Boa noite. Sobre esse experimento que vocês fizeram, que mandou o balão para a atmosfera, como que foi feita a escolha da bactéria, do organismo que vocês enviaram para lá? Porque algum organismo Extremófilo. Extremófilo? Foi. A gente basicamente, a gente usou organismos que a gente já trabalhava,
porque a gente conhecia bem o comportamento deles. A gente já tinha feito vários testes em laboratório, lá no síncrotron, usando vários tipos de simulador, e já estava bem descrito na literatura a resistência dele a várias condições. Porque não adianta nada eu pegar uma bactéria vagabunda, tipo E. coli, que tá em toda parte, né? Principalmente nas nossas praias, porque elas vêm, enfim, do esgoto, né? Essa bactéria, se eu coloco num ambiente espacial com alta radiação, baixa presença de oxigênio, ela rapidamente morre. Então não ia ter resultado nenhum. Simplesmente ia falar, morreu tudo. Sem graça. Então a gente usou um organismo que a gente já sabia que era, a gente previamente já sabia que era bastante resistente nessas condições. E um deles foi exatamente essa bactéria que eu mostrei, a Deinococcus radiodurans, porque ela funciona muito bem nessas condições. A gente usou também algumas leveduras, que é um tipo de fungo, que a gente isolou da região do Atacama, lá dos Andes, a 6.000 metros de altitude, que a gente também sabia que era extremamente resistente à radiação, à dessecação, que é a perda de água, e à baixa pressão. Então a gente usou organismos que a gente já sabia que tinham uma certa resistência e que seriam capazes de sobreviver nisso, e claro, organismos que a gente também já estava trabalhando e que a gente ia dar continuidade. Mas sim, eram extremófilos, todos eles. Eu queria perguntar sobre a escala de tempo, né, da origem da vida. Parece que esse que é um negócio meio controverso, ver se dá tempo. E você falou em panspermia, aqueles caras ganham no máximo um fator 5 por aí, não é não? Sim. Essa é uma das críticas básicas de panspermia, principalmente quando você... Bom, panspermia, eu falei rapidamente, mas panspermia é a ideia de que a vida, quando surge em um lugar, surgiu aqui na Terra, por exemplo, com o tempo ela se espalha e vai colonizando outros planetas. Basicamente é isso. Isso foi uma ideia proposta para tentar explicar a origem da vida aqui na própria Terra. Pode ser que a vida tenha surgido em Marte, um cometa colidiu em Marte, arrancou pedaços de Marte, esses pedaços de Marte ficaram orbitando e caíram aqui na Terra como meteoritos, como a gente sabe que existem meteoritos marcianos aqui na Terra, e trouxeram esses organismos aqui para a Terra. E talvez esses organismos tenham se multiplicado e colonizado o planeta, e isso explicaria a origem da vida aqui na Terra. A panspermia, ele é um modelo interessante de ser explorado, simplesmente como mais um dos modelos de distribuição de vida no universo. Mas para mim, como o senhor comentou, eu acho que é uma coisa muito fraca e não serve para explicar a origem da vida. Primeiro, ele simplesmente coloca a origem da vida um pouquinho mais para trás e joga o problema para outro planeta, porque ela tem que ter surgido em algum lugar, né? Então tem que ter tido um primeiro lugar. Então, panspermia não serve para explicar a origem da vida, serve para explicar a distribuição de vida. Mas eu concordo totalmente, não é a explicação boa para a origem. Boa noite. Eu queria saber qual que é o papel da astrobiologia brasileira a nível global e qual a nossa participação, né, no desenvolvimento dessa ciência. Bom, a astrobiologia é uma área nova de pesquisa, não só no Brasil, mas no mundo. Assim, da forma como dessa forma moderna que ela tem, a gente pode dizer que ela existe desde 1996, quando a NASA fundou o Instituto de Astrobiologia da NASA, o NAI. Esse é um instituto virtual que junta pesquisadores e instituições do país inteiro para pesquisar em astrobiologia. E isso foi uma estratégia, até um pouco de marketing da NASA, porque antes do programa de astrobiologia, eles tinham um programa de exobiologia. Qual a diferença das duas coisas? A exobiologia tinha o intuito claro de procurar vida extraterrestre. E ela foi extremamente criticada porque ela consumia recursos, mas ela nunca tinha apresentado resultado nenhum, porque nunca tinha sido encontrado vida extraterrestre. Então ela começou a perder, basicamente começou a perder financiamento. Os americanos, que não são bobos, pensaram, como que a pergunta ainda é interessante, a gente quer continuar trabalhando no tema. Como que a gente pode se manter vivo dentro da ciência moderna? Vamos expandir a área da astrobiologia. Vamos falar que a gente vai estudar não só procurar vida extraterrestre, mas que a gente vai tentar fazer isso que eu falei. Estudar, entender o fenômeno da vida no universo, compreendendo a vida no nosso planeta. E estudar desde a origem, evolução, distribuição. Essa patotinha que eu contei para vocês é a história, é o programa de astrobiologia proposto pela NASA em 1996 e desenvolvido ao longo dos anos, no qual o Brasil entrou. Então,
E basicamente a exobiologia nasceu nos anos 50, 60 e 70, com as primeiras missões tripuladas para a órbita e para a Lua, quando a gente tinha medo que existisse algum tipo de vida fora da Terra que contaminasse os astronautas e que depois pudesse vir para a Terra e promover uma pandemia global. Tanto que os astronautas no início do programa espacial, eles eram mantidos em quarentena quando voltavam, para ver se não ficavam doentes. E depois de 21 dias eles eram soltos. Então, a exobiologia surgiu desse momento para entender a segurança das viagens espaciais e depois ela se tornou um programa em si. Bom, isso se desenvolve, em 96 surge o Instituto de Astrobiologia da NASA. A gente entende, com o tempo, que a astrobiologia, com essa roupagem, é uma ferramenta muito interessante para juntar pesquisadores de diferentes áreas para resolver problemas científicos que seriam insolúveis se fossem tratados de forma independente. Se eu quero estudar a origem da vida, ou química pré-biótica, não adianta eu ter um químico, ou só um biólogo. Eu preciso ter um químico conversando com um biólogo, conversando com um geólogo, conversando com um astrônomo. A astrobiologia é um dos poucos lugares que permite lugares ou áreas de pesquisa que promove esse tipo de pesquisa interdisciplinar. Então, ele se tornou uma ferramenta muito importante. Aqui no Brasil, isso existia de forma muito incipiente. Em 2006, existiam alguns pesquisadores que trabalhavam com partes da astrobiologia, porque no final das contas não existe uma pessoa que estuda astrobiologia. Tem o cara que estuda bioassinaturas, tem o cara que estuda química pré-biótica, tem o cara que estuda bioassinaturas espectroscópicas, tem o cara que estuda exoplanetas, e a gente tenta fazer esse pessoal conversar. Tinha muita gente que trabalhava com isso de forma esparsa. Em 2006, a gente organizou um workshop de astrobiologia, que foi o primeiro, que juntou pela primeira vez esse pessoal num evento único. Eu estava fazendo doutorado nessa área no país, eu fui um dos primeiros loucos que decidiu fazer isso. Eu comecei em 2004, trabalhando com astrobiologia já, inspirado pelo pessoal da NASA. Foi depois que eu conheci um pesquisador que trabalhava com isso, lá no Instituto de Astrobiologia da NASA. E em 2009 me formei. Em 2010 a gente criou esse núcleo de pesquisa em astrobiologia dentro da USP, que a gente conseguiu financiamento da universidade para criar uma rede de colaboração. Isso foi crescendo. Em 2011 a gente fez uma escola FAPESP dessas de ciência avançada em astrobiologia e trouxe gente do exterior para o Brasil para dar palestras, para assistir palestras. E a gente conseguiu, no mesmo ano, o nosso núcleo de pesquisa ele foi aceito como um parceiro internacional do núcleo do Instituto de Astrobiologia da NASA. Então, hoje, se for no site da NASA, dentro de astrobiologia e for lá em parceiros internacionais, você vai encontrar o Brasil. Então, o Brasil faz parte de uma rede internacional e a gente contribui para essa rede internacional em várias frentes. A gente contribui com educação, formando alunos, novos pesquisadores dentro dessa área. Em pesquisa científica, claro, a gente está no Brasil. A gente não consegue, por exemplo, fazer ciência espacial ainda. A gente não faz lançamentos para Marte e coisas desse tipo. A gente está começando agora a fazer essas missões espaciais e aeroespaciais de baixo custo. Então, balões estratosféricos, lançamento de CubeSats. Isso é uma área que tem todo o potencial para ter um boom nos próximos anos. Mas o forte do Brasil tem sido na parte de pesquisa em laboratório e pesquisa em campo, principalmente esses ambientes extremos. A gente já tem um conhecimento de longa data em microbiologia ambiental, em pesquisa de extremófilos. A gente está desenvolvendo a parte de experimentos em laboratório de simulação, de bioassinaturas, exoplanetas, e na parte de astronomia também tem gente muito forte trabalhando. Então tem várias áreas da pesquisa que o Brasil faz parte, mas claro, ciência espacial ainda é um grande entrave. E a gente realmente espera contribuir com as missões de baixo custo, como a missão Garateia que a gente está organizando agora, que só vai custar 35 milhões de reais. Aliás, se alguém quiser contribuir, estamos aí à disposição. Estou brincando. A gente está tentando juntar esse dinheiro aí. Recentemente foi feito um experimento internacional onde um satélite colidiu com um asteroide, o Rosetta, Sim. que entrou aí. Acho que esse foi um dos experimentos mais usados no sentido de procurar química extraterrestre. Algum resultado disso? Se prevê alguma coisa nesse sentido? Uma visão de qual poderia chegar a ser o que se espera desses resultados aí? Especificamente do estudo de asteroides, cometas e coisas desse tipo. Nesse caso foi a primeira vez que você tinha uma sonda especificamente
sobre um asteroide que não estava na Terra, não estava contaminado, estava por aí. Então, evidentemente, isso é um sistema isolado. Esse é um ambiente especificamente muito rico para fazer esse tipo de estudo que você está falando. Esse é um ambiente muito interessante porque os cometas, asteroides, eles são tidos como resquícios do sistema planetário original. Então, eles são sobreviventes do que existia aqui no momento de formação do sistema solar. Claro que dizer que eles são virgens, intocados, é meio forte demais, porque eles sofreram alteração com o tempo, por causa da radiação solar, da temperatura, blá, blá, blá. Mas eles são o que a gente tem de mais próximo de olhar para o passado e ver como era a química que existia no nosso sistema solar. Então, a partir do estudo deles, e hoje a gente tem sondas que, como você falou, efetivamente foram até os cometas, coletaram material, algumas estudaram no próprio local, algumas trouxeram material para a Terra. A gente tem material do Halley, sabe? Isso é fenomenal, que a gente consegue sair da Terra, trazer material aqui para a Terra, mesmo que seja uma quantidade ínfima. A gente consegue realmente tocar as estrelas. Né? Para mim isso é meio mágico até. A gente consegue estudar o passado do nosso planeta. A gente está fazendo geologia planetária. E a gente consegue estudar o passado. Então é só assim que a gente vai entender como que a química funcionava, se essas biomoléculas necessárias para a vida estavam realmente presentes. Como eu falei, a origem da água aqui na Terra, há controvérsias imensas, se ela é de origem cometária, de asteroides, ou se ela é primitiva. E você indo até os planetas e coletando um pouquinho desse material, a gente consegue comparar a química da água de lá, da química da água de cá, comparar. Então, tudo isso permite que a gente entenda melhor o processo de formação planetário e a química do processo de formação planetário. Então, sim, é extremamente interessante esses lugares. E tem gente querendo fazer coisas mais ousadas ainda, que é não só explorar isso para fins puramente acadêmicos, mas a gente sabe que existem asteroides que são extremamente ricos em minerais. Tem gente querendo fazer mineração de asteroides. Realmente capturar um asteroide, trazer para cá e trazer esse material para a Terra. Tem gente querendo fazer isso. Isso fez parte foi uma das diretrizes do governo Obama para a NASA. Realmente investir não tanto em exploração humana do espaço, mas em exploração robótica e fazer mineração. Recentemente, a China e a Índia são as próximas superpotências espaciais. A China mandou uma sonda para a Lua com um objetivo declarado, claro que eles falaram depois, de fazer um estudo mineralógico da superfície lunar para explorar economicamente. Então, o universo é o limite. A gente realmente espera estar explorando além da Terra. Agora, de quem é a Lua? Boa pergunta. Hoje Trump se assinou um ditado aí onde liberava dinheiro, uma quantidade absurdamente grande para a NASA, para fazer exatamente isso, colocar Estados Unidos de novo como prioritário. O Trump agora é controverso, mas sim, foi colocado bastante dinheiro na exploração espacial para os Estados Unidos retomar o primeiro lugar na exploração espacial. Isso vai ser ótimo para a ciência, de certa forma, e talvez ruim para outras coisas, mas, enfim. Na época das missões Apollo, em que existia esse objetivo declarado de colocar o homem na Lua, né, que o Kennedy falou, vamos chegar na Lua em menos de uma década, 10% de todo o PIB americano foi para a missão espacial, foi para a missão Apollo. E foi assim que os Estados Unidos chegaram lá. Eles jogaram 10%, isso é muito dinheiro. Então, vamos agradecer Obrigado. ao professor Douglas Galante por essa